Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um telecast aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, já na madrugada, né, de quinta para sexta-feira, para falarmos de Copa Libertadores. O Fortaleza foi até a Argentina, até o El Cilindro, perdeu por 1-0, gol no finalzinho da equipe argentina, mas mesmo assim conseguiu garantir a vaga para as oitavas de final da Libertadores. Esta partida, né, e essa classificação será o tema, né? Serão os temas a partir de agora aqui deste conteúdo no 45 minutos. Fortaleza que inclusive se tornou aí o primeiro time do Nordeste a chegar duas vezes nas oitavas de final da Copa Libertadores, né? O primeiro a passar da fase de grupos duas vezes. É um feito aí histórico para o Fortaleza, mas nem tudo são flores, né? A gente vai falar aqui dessa classificação. Você que está chegando aí, já deixa o like, se inscreve no canal, também super importante, né? Menos de 100 inscritos, tá? Para a gente chegar à marca de 81 mil. Será que nessa madrugada aí a gente bate aí essa marca de 81 mil? Conto com vocês, tá? Se você já é inscrito, vai naquele outro e-mail do trabalho, da universidade, muda de conta aí, se inscreve também e compartilha, né? Compartilha com a galera. Meia-noite e meia, né? Aqui a gente tá começando, a galera já tá aí, muita gente já tá dormindo, né? Para trabalhar na sexta, mas galera, quando acompanhar aí nessa manhã também pode deixar a sua inscrição aqui no 45 minutos. Estamos cada vez mais próximos aí da marca de 100 mil inscritos. A gente agradece muito a todos vocês aí que curtem, que compartilham, que comentam, enfim, que ajudam aqui o canal, que dá moral para o futebol da nossa região da forma que ele merece. A gente vai crescendo graças a vocês. Também agradecer a Bet Nacional, tá? Nossa parceira aqui, a Bet dos Brasileiros. Tem um QR Code aí na tela, se você ainda não tem sua conta, pode fazer por lá. E lembrando que aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue com responsabilidade lá na Bet Nacional. É só para você se divertir, só o troquinho do pão, nada além disso. Também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar, tá? De forma direta, é um apoio super importante. Você que gosta do conteúdo e pode contribuir aí, é só ir lá no nosso clube. Existem várias modalidades, né? Para você se tornar membro apoiador, e em contrapartida você será adicionado ao nosso grupo do WhatsApp para interagir com toda a galera aqui do 45 minutos, tá certo? Galera chegando aqui na live, né, já deixa o comentário que a gente vai lendo na medida do possível. O nosso querido Gabriel Costa aqui, que está na direção e trabalhos técnicos, já vai favoritando aí, Gabriel, os melhores comentários aí para a gente passar daqui a pouquinho aí a interatividade da galera. Vamos nessa, vamos falar de Libertadores. Hoje estou aqui com o Thiago Minhoca e Guilherme Andrade, nessa dupla que vai analisar Racing 1, Fortaleza 0. Eu já começo perguntando para você, Thiago Minhoca, é uma classificação culposa ou nada disso? Que fez mais pontos, se classificou. Se o Bucaramanga foi incompetente de não vencer o Colo-Colo já eliminado, é um problema do Bucaramanga, mas é uma classificação culposa, comemora ali com um sorriso amarelo ou nada disso. O Fortaleza fez história e é o primeiro time nordestino a chegar duas vezes nas oitavas da Libertadores. Boa noite. Olá, Fábio, Guilherme, galera que está acompanhando. Aliás, dá uma saudação especial para Guilherme, que trabalhamos juntos no Jornal Povo. Sigo lá ainda, né? Trabalhando na Rádio Povo. E Guilherme, a gente se encontrou lá pela primeira vez. Um dos momentos mais marcantes que tive com o Guilherme foi na Copa do Mundo de 2022, quando o Neymar fez o gol e a redação foi a loucura, e eu falava para ele, não sei, cara, hoje tá estranho. E ele acreditava, Guilherme acreditava que ia dar certo. Até sair o gol da Croácia e depois ser eliminado dos pênaltis. Foi o dia mais triste da minha vida no futebol. Eu nunca fiquei tão triste como naquele dia. E a gente divergia, porque o Guilherme é, obviamente, mais animado que eu sou mais para baixo, obviamente. Mas muito legal rever Guilherme. Quando me pediram uma dica de um setorista para o Fortaleza, já pensei nele, até porque sempre foi muito competente e muito feliz em revê-lo mais uma vez. Boa, grande aquisição aqui do 45 minutos. Além disso, é um goleiro que não passa muita confiança, só para deixar claro.
Arrumou. Enfim, já mostrou os vídeos para que é melhor ficar só na redação mesmo. Porque alguns batedores de pênalti, que ele pegou pênalti, também não era tão bons assim. Mas, dito isso, cara, falar dessa classificação do Fortaleza, ela é de fato, né, uma mistura de sentimentos. Tem torcedor que ficou feliz e tudo mais, né? Mas eu acho que boa parte entende o contexto a qual o Fortaleza está inserido nesse momento. Uma crise, é uma crise séria, e que por mais que já tenham tomado algumas decisões, né? Não viajou o Diogo Barbosa, não viajou o Pô Fernandes, o time não é com 2 afastamentos de atletas que vai apresentar um futebol, principalmente no contexto onde o Fortaleza se colocou, né? Vai enfrentar o Racing, não é do cilindro, assim, não tinha como o Fortaleza ser melhor do que o Racing. Então, o resultado ele é justo, se você for olhar em termos de produção criada. Mas o Fortaleza poderia até ter vencido o jogo, né? Um minuto antes ali do gol, né? Porque o gol basicamente saiu na última bola do jogo. Teve uma chance com o Prior, que poderia ter feito o gol e tudo mais. Mas a grande questão é porque o Fortaleza, como está nessa crise, Fábio, esse era para ser o momento onde o Fortaleza era para... Não, tudo bem, perdeu, mas a gente já estava garantido antes. Tudo bem, perdeu, mas já garantimos uma Copa do Brasil. Tudo bem, perdeu, estamos ali numa parte do meio da tabela da Série A, uma parte de cima. Como a crise já estava grande, o Fortaleza não resolveu suas questões anteriores, na verdade, piorou as suas questões. Então, essa é uma classificação que dá realmente um sorriso amarelo, porque o Fortaleza está garantido, né, nas oitavas de final, o que é bom para o Fortaleza. Eu sei que tinha alguns torcedores que queriam que o Fortaleza... é melhor ir para a Sul-Americana, a chance seria maior de brigar pelo título, mas se a gente for bastante honesto com o Fortaleza 2025, o Fortaleza 2025 não conseguiu passar do Retrô. Enfrentou 2 vezes o Bucaramanga e não venceu, entendeu? O Bucaramanga que foi o terceiro. Então, o Fortaleza desse ano, na verdade, o que ele puder adquirir, sabe? Em todas as competições que ele puder. Seria uma fase a mais também, né? Não é que ele estaria nas oitavas da Sul-Americana, ele estaria nos playoffs ainda, então... 2 jogos a mais o Fortaleza ia ter e tudo mais. Então, assim, todo o contexto, sabe? E aí vai depender muito de qual vai ser o adversário, que vai ser na segunda-feira para o Fortaleza, né? Tem alguns adversários, daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. Então, a partida de hoje é uma partida que demonstra isso. Um time sem conseguir ter a bola, muitas vezes, é um time que pouco chegou no ataque, né? Não funcionou o Lucero, entre o Davidson também funcionou muito pouco, apesar dele ter ajeitado ali a bola para o Prior já no final. Então, assim, é um time que ainda com muitos problemas. Assim, seria muito bom a gente falar, tem alguma coisa aqui acontecendo. E eu lembro que eu frisei com você, Fábio, até sobre isso, né? Que quando empatou com o Retrô no jogo da Arena Pernambuco, eu falei, eu não tenho mais essa perspectiva que o Fortaleza vai apresentar um grande jogo. E até chegou a apresentar aqui ali, né? Mas era mais a exceção da regra, né? Que foi aqueles jogos lá contra o próprio Colo-Colo e também contra o Juventude. De lá para cá a gente viu muitas atuações ruins. E hoje, de novo, foi uma atuação ruim porque não era páreo para o Racing. Mas mesmo assim, e aí olhando pelo o copo meio cheio mesmo, o Fortaleza lutou. O Fortaleza se esforçou. Dava para ver problemas defensivos? Dava. Mas estava lá, o Ceviche tirando, o Brits tirando bola, o João Ricardo trabalhando muito bem, sabe? Um time que é aquela coisa, se você não olha para o Fortaleza até 2024, aí você pode imaginar, esse Fortaleza em crise, né, se mostrou lutador numa partida extremamente difícil. Mas se você olha para o Fortaleza, que poderia ser o Fortaleza que se espera para 2025, ainda muito, muito abaixo. Então tem muita coisa ainda a ser trabalhada. O importante é o Fortaleza, que era, na minha avaliação, garantir essa vaga nas oitavas. Um dos motivos era, já que perdeu um dinheiro que estava na mão na Copa do Brasil, ganha agora uma boa quantia para disputar as oitavas da Libertadores. Esse, para mim, era um dos motivos que o Fortaleza tinha que continuar na Libertadores. Porque, financeiramente, a Libertadores paga bem melhor do que paga a Sul-Americana. O outro fato que você citou, o calendário. Né? Você só vai jogar esse jogo em agosto. Como vai estar o Fortaleza lá em agosto, e claro, vai depender também do adversário, pode ser que seja um Fortaleza já diferente, Fortaleza melhor. Porque o Fortaleza de agora, se fosse agora, oitavas de final da Libertadores, seria desespero. Então, até lá, há um tempo ainda para se reencontrar como time, se reencontrar como clube, né? Nesse momento que está precisando de muitas coisas, não só dentro de campo, que obviamente é a coisa mais importante, mas também fora de campo, que o Fortaleza ainda precisa trazer mais pessoas, né? Para ficar no departamento de futebol e outros setores. E, por fim, para fechar essa minha primeira fala, Fábio, eu diria que algumas coisas, né, dá para notar que não é apenas, que aí eu acho que boa parte da torcida, talvez por conta dessa crise, né,
Talvez se fosse perguntar, fazer uma enquete com o torcedor, 90% desse elenco estava fora. E não vai ser assim. Fortaleza não vai mandar o elenco todo para fora, e nem a metade, eu diria. Assim, sendo bastante benevolente, e eu acho que não vai acontecer, um terço desse elenco vai sair. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Acho que deve sair ali por volta de 7 atletas e tal. Tem alguns que são mais óbvios. Esses dois que não viajaram, né, o Diogo e também o Paul. Então, nesse caso, né, o Fortaleza ainda tem muita coisa a fazer, e o mais importante é tentar, né, durante esse período da pausa do Mundial, se reencontrar como time. Né? Tem muita reunião interna para resolver esses problemas que atravessou até aqui ao longo de 2025. Muito bem, Guilherme de Andrade, seu comentário inicial, sua avaliação aí sobre essa classificação, né? Daqui a pouco a gente entra mais especificamente no jogo, mas de fato é um misto de sentimentos aí, faz história, mas ao mesmo tempo não passa muita confiança. O time hoje até deu uma melhorada aí em termos de competitividade, né? Contra um Racing que acho que até um dos favoritos, né? Se a gente pegar ali fora os brasileiros a chegarem semifinal, final. É um time que desde o ano passado vem muito bem. Mas para você, tem classificação culposa aí do Fortaleza ou nada disso? Tem mérito também? Eu acho que o Minhoca ele fez um parâmetro muito bom e falou realmente o que aconteceu nessa classificação do Fortaleza. Né? A gente pode avaliar ela de duas formas, como o Minhoca falou. Uma pelo que o Fortaleza poderia ser e uma pelo que o Fortaleza é. Pelo que o Fortaleza é, eu imagino que esse jogo contra o Racing ele acabou sendo, até vendo o copo meio cheio também, ele acaba trazendo um certo ponto positivo pelo time ter mostrado essa competitividade que não vinha mostrando. No começo do jogo mostrou algumas falhas defensivas, é verdade, teve dificuldade para marcar ali um pouquinho aquela pressão inicial do Racing, mas sobreviveu, não sofreu gol, e com o passar dos minutos o jogo foi se equilibrando, o Fortaleza foi melhorando seu sistema defensivo, e acabou que terminou o primeiro tempo sem sofrer tanto, e no segundo tempo não havia sofrido, até justamente o gol do Martins, que foi um verdadeiro golaço, foi uma jogada que ele tirou ali da cartola para fazer esse gol, não seria qualquer atacante que faria, mas hoje o Fortaleza mostrou essa melhora na competitividade, na intensidade, mostrou ser um time mais lúcido dentro de campo, realmente, porque contra o Cruzeiro, como a gente até falou, foi um bando dentro de campo, foi uma partida que talvez tenha sido uma das piores do Fortaleza no ano. Então, hoje, pelo menos, houve essa melhora na lucidez. Foi um time mais intenso, foi um time que correu mais, foi um time que brigou mais. Então, dá para ver, dá para olhar por esse lado positivo. Mas quando a gente olha para o investimento que Fortaleza fez em 2025, não diretamente em contratações, mas pelo que poderia ter feito, por conta de ter sido o maior orçamento da história do clube, pelos jogadores que tem, pela continuidade do trabalho do Vojvoda, ainda é muito pouco para o que o time poderia apresentar. Né? O Fortaleza, se não me engano, não chutou uma bola ao gol do Racing, então acaba que é muito pouco para um time como o Fortaleza, pelo que vem mostrando nesses últimos anos. Então, a gente tem que fazer esse paralelo entre o que o time poderia ser e o que o time é. Pelo contexto atual, dá para tirar um certo ponto positivo, mas no geral, eu acho que o Fortaleza tem muito a melhorar. Para mim, é uma classificação culposa, porque acabou que não classificou por mérito próprio, né? Perdeu para o Racing e acabou contando com um bom resultado do Colo-Colo contra o Bucaramanga para garantir a classificação. Então acabou que tem um pouquinho dessa questão da classificação culposa, mas daqui 2 semanas, daqui 3, 4 semanas, quando voltar do Mundial de Clubes, se o Fortaleza vencer o Ceará no Clássico, que é o primeiro jogo após o Mundial, a torcida já não vai lembrar mais dessa dificuldade para classificar, o que vai importar é que o time está nas oitavas de final. Então, aconteceu que classificou dessa forma, e daqui 4 semanas o cenário pode ser totalmente diferente, vai ter a janela de transferências, o Fortaleza promete fazer algumas alterações no elenco, Marcelo Paz já falou sobre isso, alguns jogadores vão sair, outros jogadores vão chegar, já até anunciou o Matheus Pereira, que estava no EIBA. Então, assim, daqui 4 semanas tudo pode mudar no Fortaleza, e essa classificação para a Libertadores pode render frutos ainda melhores, quem sabe o time classificar para umas quartas de final, dependendo do chaveamento. Então, no momento, foi uma classificação culposa, mas daqui a um tempo tudo pode mudar e se o Fortaleza conseguir voltar para os trilhos, essa classificação pode ser muito mais benéfica do que já é nesse momento. E vamos ser sinceros, né? É melhor enfrentar a crise nas oitavas da Libertadores do que nos playoffs da Sul-Americana, né? Com Então, certeza.
porque já não vai ter que dividir tanto foco com mais uma data de jogo internacional, com mais uma viagem longa. Então, querendo ou não, acaba que realmente o melhor foi se classificar, tanto financeiramente quanto logisticamente falando. Isso, financeiramente, né, as oitavas de final pagam uma premiação de 1,25 milhão de dólares, o que dá na cotação atual cerca de 7 milhões de reais, que é grana, né? Paga uma galera aí já, do elenco do Fortaleza, então, de fato, é uma classificação que, além da questão histórica, né, de você chegar duas vezes no mata-mata de Libertadores, você também embolsa aí uma grana considerável aí, ainda mais pro Fortaleza, né, que apesar de ser um clube que financeiramente tem um patamar elevado, né, apesar de crises e tudo mais, 7 milhões não se joga fora. E caso avance, né, a gente vai discutir o chaveamento, né, o sorteio, né, o melhor adversário possível, o pior adversário possível, mas pode se espantar a crise, se acertar daqui para lá, dê sorte no sorteio, classificar, são mais 9 milhões e meio, né? Então já é uma grana aí considerável para o orçamento do Fortaleza para a temporada 2025. Tem um comentário aqui do Estevão Vale que ele fala que o Fortaleza, eu vou discordar aqui do Estevão, que ele fala que o Fortaleza se classificou por causa da atitude do povo chileno, que não aceitou ter uma partida com 2 mortes. Mas vamos considerar que aquele jogo continuasse. O jogo estava 0-0. Se acabasse 0-0, você que é um matemático, Thiago Minhoca, o Fortaleza passaria da mesma maneira. Porque ele teria 7. Eu não acho nem legal a gente 6. falar daquela. Assim, ia ter. Na verdade, acho que seria 6 também para Fortaleza. Fortaleza perderia 2 pontos aí. Ficaria os 3 com 6, Fortaleza ia ter um saldo melhor. Mas primeiro, que eu não acho justo fazer essa associação. Primeiro porque os jogos seriam diferentes, né? Fortaleza e Colo-Colo seria diferente, o jogo do Bucaramanga seria diferente, tudo ia ser diferente. Então não acho legal trazer esse tipo de comparativo. É a mesma coisa do cara falar que perdemos o jogo porque aos 3 minutos do primeiro tempo teve uma chance e a gente não fez o gol. Aí, meu amigo, é um si gigante, muita coisa aconteceu nesse período todo, os jogos foram tratados de maneiras diferentes. O que é certo o Fortaleza ganhou uma partida dentro de campo, que foi contra o Colo-Colo. Uma partida dentro de campo. O Fortaleza não conseguiu superar o Bucaramanga, tendo sido melhor nos 2 jogos, né? E mesmo assim correu o risco de perder as 2 partidas, mesmo sendo melhor do que o Bucaramanga. Nos jogos contra o Racing, um vexame que aconteceu na Arena Castelão, e no jogo de hoje, a crise, né, que o time não tem condição para isso. Então, acho que essa classificação, ela não pode ser, assim, cada um faz o que quer, certo? Só para deixar claro. Só que eu não acho que é uma classificação para celebrar. O próprio Guilherme estava mencionando, né, dessa questão dependerá do adversário e tudo mais, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que o Fortaleza vai ter, antes de ter esse confronto, quando retornar, Fábio, da pausa do Mundial, é demonstrar que o time está em recuperação. E a primeira coisa que ele vai ter que fazer é se recuperar no Campeonato Brasileiro, para não gerar o sentimento, o Guilherme vai lembrar muito bem, acho que estava lá, né, em 2022, estava no jornal, né? No ano da primeira, na Libertadores de Fortaleza. Uhum. O sentimento, né, Guilherme, que era um sentimento de tipo, pô, tá nas oitavas, mas parece que não tá nas oitavas, porque o time na lanterna da Série A foi um jogo muito estranho contra o Estudiantes, parecia que não parecia que era um jogo de oitava. E curiosamente a torcida até, de certa forma, celebrou a eliminação porque teria uma folga maior para o time treinar e respirar para se recuperar no Brasileiro. Foi. E é isso. Então, assim, se por acaso o Fortaleza, quando voltar da pausa do Mundial, apresentar um bom futebol, um bom aproveitamento, porque para mim essa é a meta principal. Aliás, o Marcelo Paes falou isso e eu concordo. A meta do Fortaleza é se manter na Série A. Porque a Libertadores sabe que é muito complicado, chegar numa final, ser campeão é muito difícil. O que puder ganhar ainda mais com a Libertadores, ok, mas o foco tem que ser a Série A nesse exato momento. Quando chegar esse jogo contra esse adversário das oitavas, o Fortaleza, por exemplo, não pode estar dentro da zona de rebaixamento. O Fortaleza tem que estar fora, é a primeira meta, e a segunda meta, tentar ficar distante. Para aí sim você ter uma motivação
para, tipo, pô, agora a gente vai viver um jogo de oitavas, entendeu? Porque você tem ali um contexto que você tem que se preocupar mais, que é a Série A. A bola que o Fortaleza apresenta hoje, não hoje, né? Nessa temporada 2025, é uma bola de um time de fato que vai ser rebaixado. Estou falando do futebol praticado. Porque eu olho o Grêmio também tem problema, eu olho o Vitória, eu olho o Juventude, o Sport nem se fala e tal. E o futebol do Fortaleza não é tão diferente não dessas equipes. Assim, é um futebol muito, muito, muito limitado. Então, nesse período, esse mês que o Fortaleza vai ter, claro, alguns com férias, né? É tentar entender o que é que não está funcionando. E mesmo assim, não é garantia, né? Que você vai conseguir arrumar o time e que vai ganhar. Eu tinha comentado, não foi aqui, mas eu tinha comentado no podcast lá do jornal, que é o Footcast que eu faço, que, olha, se o Fortaleza jogar bem contra o Racing, ou até mesmo contra o Flamengo, isso nem é garantia também. Porque nem o melhor Fortaleza a gente pode dizer que é capaz de vencer, porque, assim, pode ser competitivo. E hoje, o Fortaleza, se fosse uma equipe um pouco melhor, poderia ter feito um jogo até mais apropriado ali, ter causado um certo dano no Racing, mas não é, o momento não é esse. Então, por isso que eu acho que falar do contexto da classificação do Fortaleza, baseado naquela situação que aconteceu no Chile, não acho que não acho que justifica, entendeu? Eu acho que os contextos aconteceram, o Fortaleza foi lá, aproveitou, e aí é que tá, né? Tem que agradecer muito ao Colo-Colo. Queira ou não, tem que agradecer muito ao Colo-Colo. Porque eu achei que o Colo-Colo não ia fazer a menor questão, e eu estava acompanhando de uma segunda tela, né? Porque eu coloquei ele pelo celular acompanhando, e o Bucaramanga não tinha a menor condição, assim. Logo assim, com os mesmos minutos, deu para ver claramente que o Colo-Colo estava bem melhor na partida, depois ainda teve a expulsão do Bucaramanga, teve um segundo gol que acabou sendo anulado. Então, assim, eu olhei e falei, a classificação do Fortaleza está mais atrelado ao jogo do Colo-Colo do que ao do Racing, muito embora o empate poderia dizer assim, né? Não dependi do outro. Mas aí, quando tomou o gol no último lance, meio que vai ficar registrado isso. Né? É por isso que a gente usa o termo culposo, né? Eu vi um comentário que o torcedor perguntou, né? Mas o Flamengo, o Inter, o Botafogo também passaram assim na última rodada. Mas a diferença é que esses três times, eles venceram o seu último jogo e se classificaram por conta própria, né? O Fortaleza, ele se classificou por conta do resultado de outro jogo. Por isso que a gente fala que foi uma classificação culposa, não? Mas assim... Você pode até falar, né, Guilherme, assim, o Botafogo não apresentou um bom futebol, né? Eu acho que nem ganhou. Teve um jogo, ganhou apertado do Carabobo, da Venezuela, um jogo no Rio de Janeiro. O Flamengo ontem, na última bola do jogo, o Tátira quase fazendo um gol. Milagre. E o Rossi fez um milagre. E aí, eu até para puxar um pouco, até porque é o próximo aniversário do Fortaleza, eu tava olhando o jogo ontem, cara, assim, do Tátira, eu falei, cara, o Fortaleza não consegue fazer isso hoje, que o Tátira tá fazendo hoje aí no Maracanã. Extremamente compactado, sabe? Muito bem ajustado. Quando tinha a bola, sabia fazer transição. Esse jogo do Fortaleza, claro, a gente tá aqui para debater, mas assim, eu olhei pro jogo e falei, queria muito que o Fortaleza chegasse perto disso, sabe? Por exemplo, o Tátira não conseguiu, ainda foi derrotado pelo Flamengo, mas estava lá, organizado e tal, e eu acho que é o ponto hoje que o Fortaleza não está pronto para isso, mas pelo menos se conseguir apresentar o jogo de hoje, aí tomou o gol na última bola, e foi um gol, eu não sei se vocês acharam isso, foi uma felicidade muito grande do Martínez, né, que é um excelente jogador, mas foi uma bola que bateu sem querer na cabeça dele, ela subiu, e teve a sagacidade, o Brits ainda tentou cortar ali, então não acho que foi uma falha defensiva, foi um gol meio fortuito, mas muito mérito aí pro Martínez, que fez uma bicicleta ali espetacular, mas no geral foi isso que eu estava dizendo. Quem foi merecedor do resultado foi o Racing, né? O Racing fez o Fortaleza ter mais perigos no jogo do que o Fortaleza causando ao Racing. Sobre o Colo-Colo, né? A Libertadores paga $330 mil por vitória, né? Então, assim, para um time chileno, até para um time brasileiro, né? É 1,7 milhão, né? 1,7 milhão de reais, se a gente for converter, né? Então é uma grana considerável. Então, acho que isso fez o Colo-Colo jogar a vera a partida, né? Mesmo não tendo chance nem de Sul-Americana, mas jogou sério e venceu aí o Bucaramanga. Eu achei que eles iam se preocupar com o campeonato chileno, assim, que eu falei assim, cara, depois que perderam pro Racing de goleada, já tinham perdido pro Fortaleza de goleada, eu falei, os caras vão largar, vão se preocupar com o campeonato chileno. Mas não aconteceu, foi bom pro Fortaleza, pelo menos ter. Isso. Eu achei que um time bem mexido, garotos e tal, mas
E Tava toda lá essa o Dalguinho e rivalidade tal. criada com o Fortaleza nos últimos anos também, então É, talvez até por isso eles não fizessem questão pelo jogo, né? Mas realmente, não assisti a partida, mas Colo-Colo ajudou demais o Fortaleza. Isso. E também data FIFA, né? Vai ter na próxima semana, então acho que por isso também os caras quiseram dar aquela corrida, né? Vamos passar aí 10 dias sem jogar, então ajudaram o Fortaleza, querendo ou não, o Fortaleza avançou graças à vitória do Colo-Colo, né? Se o Bucaramanga tivesse vencido, aí o Fortaleza cairia para a Sul-Americana. Bom, antes da gente entrar no jogo, alguns comentários aqui. O Éder Vasconcelos fala: missão cumprida, agora é aproveitar essa longa parada para recalcular consideravelmente nossa rota como time em 2025, para voltarmos a competir para valer. Ufa, la glória eterna. É isso, né? Vai ter um mês aí para se ajustar, né, a equipe do Fortaleza. Heitor Abreu Fábio, pergunta o que. Oi. não, eu ia só passar, porque até o jogo das oitavas, que é data base é 13 de agosto, certo? Tem 7 rodadas de Série A, certo? 7 rodadas de Série A. A 13ª, que é como o Guilherme falou, ou foi você, não estou lembrado, que vai ter o Clássico Rei, né? Logo depois da volta. E depois mais 6 jogos. Só que, aí, claro, vai ter 2 meios de semana que o Fortaleza não joga, porque vai ser Copa do Brasil, como o Fortaleza caiu, então vai ter uma folga. Só que eu acho que vai ter outros 2 meios de semana que vai folgar. Porque em um deles o Fortaleza vai enfrentar o Atlético Mineiro, e no outro meio de semana, o primeiro meio de semana, que é, deixa eu dar uma olhada na data aqui, 16 de julho, é contra o Atlético Mineiro, o confronto, e... Não, desculpa, contra o Grêmio, o jogo lá no Rio Grande do Sul, e na rodada 16, que seria no dia 23 de julho, data base, seria o duelo contra o Atlético Mineiro. Por que eu estou dizendo isso? São essas duas datas que tá a Série A são as datas dos playoffs. Como o Fortaleza pega o Grêmio está no playoff, e como o Fortaleza pega o Atlético Mineiro, que também está no playoff, esses 2 jogos devem ser adiados. Então o Fortaleza possivelmente vai realizar 5 partidas até o duelo das oitavas. Pode ser que o duelo contra o Grêmio vá para uma dessas datas da Copa do Brasil, ou dia 30 ali de julho, ou dia 6 de agosto, porque Grêmio e Fortaleza caíram, né, na fase 3 da Copa do Brasil. Então pode ser aí, no máximo, 6 partidas para Fortaleza até o jogo da Libertadores. E aí, como eu estava dizendo, é se recuperar nesse exato momento. Se o Fortaleza se complicar, aí pode ter aquele mesmo sentimento de 2022, que eita, vamos jogar a Libertadores, mas tem que acordar aqui, porque... E nisso a janela vai estar aberta, né? Então é outro detalhe também que vai acontecer ao longo desses jogos. Heitor Abreu tá por aqui comemorando aí a classificação, o único nordestino a jogar 2 oitavas de Libertadores. Ana Maria também tá aqui comemorando a classificação do Lion. O JD Alves pergunta se tem alguma informação sobre o recurso do Colo-Colo à Conmebol ou ao Tribunal Arbitral da FIFA. Tem recurso aquela? Não. Acho que não, né? Já foi. Não, já foi, já. Isso. O professor Ananias Ribeiro fala: as oitavas de final será apenas em agosto. Muita coisa vai mudar até lá. Exatamente. Mas pode ser para pior, né? Como diria o Voivoda. Pode ficar pior. Pode ser para pior. Vai depender do adversário também, né, gente? A gente também não pode estar dizendo... Porque se você pega um Palmeiras daqui a um mês, pode ser difícil de toda forma. Você pega um São Paulo, não sei, eu acho que São Paulo hoje, para mim, é um time mais parecido com o Fortaleza. Acho até que o São Paulo não está vivendo a crise do Fortaleza, mas se você olha os confrontos contra o Voivoda, uma freguesia gigantesca do São Paulo perante a Fortaleza. O Davi LM fala: classificação é classificação, questão de merecer ou não pouco importa. Às vezes a sorte tem que ajudar também. Eu acho que o torcedor do Fortaleza pode e deve comemorar, porque é uma classificação, querendo ou não, histórica, né? No intervalo aí de 4 anos, você jogar 2 vezes as oitavas de final da Libertadores, um time do Nordeste. O Bahia, depois de muito tempo, voltou agora para a Libertadores, caiu aí para a Sul-Americana, enfim, tudo bem que tinha um grupo mais complicado,
Mas fato é que o Fortaleza, dentre os seus adversários do grupo, né, ficou na frente, né? E mesmo com a questão lá do Chile, ainda, mesmo que o jogo tivesse continuado, o Fortaleza poderia ter se classificado da mesma maneira. A Eu costumo classificação falar, Fábio, que... Pode ir, Guilherme. Podem falar. Não, a classificação ela tem que ser comemorada mesmo, né? Você chegou nas oitavas de final, é uma competição internacional de Libertadores, todos os times queriam estar nessa posição, então realmente tem que ser comemorado ter chegado nessa fase, né? Eu acho que o ponto aqui é que, como nós estamos analisando o contexto e toda a fase do Fortaleza, que a gente não pode deixar de falar de como o Fortaleza chegou até essas oitavas de final. E é isso que a gente está mostrando, né? Que chegou aos trancos e barrancos, mas chegou. Então, o torcedor deve comemorar, deve aproveitar o momento, porque, querendo ou não, é um alívio em meio à crise, mas o que não pode ser esquecido é como o time chegou lá, até para que não venha a se repetir em agosto, quando voltar do Mundial de Clubes, né? Então, é só um comentário sobre o contexto, mas não de tirar a possibilidade do torcedor comemorar a classificação, não. Isso tem que ser comemorado, obviamente, mas como eu falei, só não pode mascarar o que o clube vem passando, até para não repetir isso no segundo semestre. Bom, superchat aqui do Danilo Everton. Pode concluir. Eu ia falar rapidinho sobre isso, que para mim é uma questão, como eu falei, cada um faz da sua maneira. Tem torcedor, com certeza, que não está satisfeito, tem torcedor que está satisfeito. O que eu acho, na verdade, é saber ponderar. Nesse exato momento, não pode também um torcedor desvalorizar por completo a classificação, dizer, o time passou porque os outros foram incompetentes, não sei o quê. Enfim, o time passou, pô. Sabe? Como a gente falou, não é qualquer equipe que consegue, num período tão curto, chegar 2 vezes nas oitavas de final da Libertadores. Só que também eu não acho que o outro lado também é para estar fazendo festa e tudo. O momento é crise, pô. O momento é crise. Fortaleza pode entrar no Z4 no final de semana. Hoje, o Fortaleza tem essa classificação e perceba, se por acaso o Bucaramanga estivesse vencendo e sai esse gol na última bola do jogo, que tava devastado, velho. Entendeu? Então, é saber separar o que é para celebrar a classificação, mas eu acho, na minha avaliação, eu acho que não é para ter coisas tão efusivas. É isso aí, somos os melhores, não sei o quê. Não, a classificação ela foi importante. O dinheiro que vai ganhar é muito importante. Um jogo de oitavas de final de Libertadores é importante. Só que Fortaleza tem que criar um contexto para que esse jogo seja de fato importante. Por isso que a gente citou aqui 2022. O duelo contra o Estudiantes não foi um jogo, sabe, considerado emblemático. Assim, pelo menos pelo momento, pelo contexto. Poderia estar muito mais gente na Arena Castelão. E esse sentimento é que o Fortaleza vai ter que reconstruir quando tiver o jogo das oitavas de final. Porque não tenha dúvida. Hoje o torcedor que, para colocar 20 mil pessoas no Castelão, está complicado. Pelo momento que a equipe atravessa. Então é não ignorar a crise e também não ignorar a classificação que conseguiu. Muito bem, vamos encerrando aqui os comentários. Antes tem o do Danilo Everton, né? Foi um superchat de R$5. Ele fala sobre essa questão, né, da classificação culposa. Ele pergunta: Flamengo, Inter, Botafogo e Fortaleza passaram na última rodada. Dos outros é culposa também? Os outros com mais dinheiro e o Flamengo com um grupo fraco. Também foi debatido, tá? Eu vi questões sobre isso em relação ao Flamengo, sobretudo, né? Eu só queria... Muita gente criticou, Danilo, né? Danilo tem um canal muito legal e tal, eu já fiz várias lives com ele. Eu acho que o único ponto, sabe, assim, falando para o Danilo e para os demais que falaram sobre isso, eu acho que nenhuma dessas outras equipes, nem Botafogo, nem Flamengo, nem Inter, tem a crise que o Fortaleza está nesse momento. Por isso que eu falei, é importante não desmerecer a classificação, mas é também não fazer dessa classificação, sabe? Pronto, ó, a moral foi elevada. Ainda não, o Fortaleza não está nesse momento. Não está nesse momento. O futebol do Inter, por exemplo, que até mais ou menos umas 3 semanas atrás era um futebol bem convincente, acho que até mais, eu acho que mais de mês. Acho que já do jogo do Fortaleza ali, do 0-0, que o Fortaleza poderia ter vencido, o Inter caiu bem de rendimento. O Inter tinha um futebol muito bom. Mas o Botafogo, por exemplo, não está jogando tão mal quanto o Fortaleza. Joga mal, vez outro, joga. O Flamengo também, vez outro, joga mal. Mas, assim, o Flamengo não está na crise. Quem está na crise é o Fortaleza. Por isso que é importante saber separar. Não só fazer o recorte da Libertadores. Que se a gente faz o recorte da Libertadores, foi uma partida que o Fortaleza ganhou dentro de campo, certo?
o contexto, a gente tem que fazer a situação, mas a gente falou que depois do jogo do Bucaramanga, o Fortaleza colocou a classificação em risco. Por isso que eu falo, se o Bucaramanga tivesse vencido, a gente estaria criticando aqui o Fortaleza, que o Fortaleza tinha perdido a classificação no jogo contra o Bucaramanga. Então, que bom que o Colo-Colo jogou a Vera, ganhou a partida, poderia até empatar, que daria na mesma, mas é saber entender que não é a mesma coisa de Botafogo, de Flamengo, sabe? De quem chegou na última rodada correndo o risco de perder a vaga é bem diferente da do Fortaleza. Fortaleza teve que contar com o adversário ajudando ele para garantir a classificação. Acho que até em termos proporcionais dá para comparar com a do Flamengo, que de fato era um grupo bem tranquilo, e classificou ali no último jogo e quase não se classificava se o Tátira faz o gol. Mas o Botafogo venceu todos os jogos em casa, na sua fase de grupos. O Inter, até mesmo o Flamengo, contra o Bahia, fez 4 pontos, né? O Flamengo ganhou. Se o Fortaleza tivesse segurado o empate, entendeu? Se tivesse segurado o empate, ó, Fortaleza podia lá ter, porque só uns 7-0, né, que tiraria o Fortaleza, se o Bucaramanga fizesse. Mas o Fortaleza perdeu o jogo. O que é que definiu a classificação do Fortaleza? Foi essa derrota? Não, foi a vitória, foi a não vitória do Bucaramanga. Foi esse o fator que definiu. Porque se o Bucaramanga vence, essa derrota não teria dado classificação. Muito bem. Para fechar aqui os comentários, vamos lá. O Paulo Viana, ele fala: se não há o que comparar, o mérito da classificação é simplesmente reconhecida, tem que comemorar e muito. E o antes fala que o Fortaleza tinha a obrigação de passar e passou, mas agora tem que arrumar a casa, porque não pode nem sonhar em cair. É isso, vai ter tempo, né, para arrumar a casa aí. O Vojvoda já colocou o pau na mesa, né, para as coisas mudarem aí nesse próximo período aí que o time vai ter 100 jogos. Bom, é isso, né? A galera aqui tá pegando o nosso pé, que a gente fala que a gente tá... Eu tô com sono, viu, galera? Não é porque eu não tô feliz, não, com a classificação do Fortaleza. A minha cara de arrasada é de um dia de trabalho e de estar 1h da manhã, mas eu tô muito feliz, tá, com a classificação do Fortaleza, que jogou muito com o meu Belo, viu, na Série C, lembro de muitos jogos. O meu Belo segue na Série C e vocês estão nas oitavas de final da Libertadores, então eu estou feliz. Só para dar uma noção, assim, eu torci muito pro Fortaleza passar para as oitavas de final, não nesse jogo especificamente, porque eu sabia que o Fortaleza tinha grande chance de perder, que acabou perdendo. E que bom que o Colo-Colo venceu. Mas eu fiquei muito frustrado com o Fortaleza no jogo do Bucaramanga, muito frustrado, da maneira como o time se portou naquele dia, do primeiro tempo e tudo mais. Porque, cara, e eu trabalho desde 2018, acho que o Guilherme entrou ali no jornal, o que, Guilherme? 2020, 2021, não tô lembrado? Foi 2022? Foi 20, começo de 22, eu acho. Cara, não tem coisa mais legal do que fazer cobertura de uma situação como essa. Eu acredito que o Guilherme agora, trabalhando aqui no 45, cara, a gente vai cobrir umas oitavas de Libertadores, sabe assim? É muito raro isso acontecer no Nordeste. É muito raro. Então, quando eu acompanhei o jogo de Estudiantes, eu não viajei para o jogo lá no Uruguai, mas fazer aquela final é muito legal. Então, assim, não tem como você ignorar que você quer ver um time do Nordeste, no caso, eu que cubro mais Ceará e Fortaleza, eu quero que isso aconteça, entendeu? Então, é minha frustração também eu ver o Fortaleza hoje nessa crise. Eu quero ver um Fortaleza melhor, eu quero ver um Fortaleza com chances, de fato, de entrar dentro de campo nas oitavas de final, porque assim, vamos só pegar esse cenário. Se o Fortaleza tivesse terminado em primeiro e pegasse, sei lá, eu nem sei qual é o adversário mais fraco, porque não tem adversário tão simples assim, né? Mas um adversário assim, sem muito peso, digamos que tivesse o Central Córdoba, vai pegar o Central Córdoba, o cara ia se animar. Fortaleza acabou de ser eliminado do Retrô, gente. Então, assim, eu quero muito ver o Fortaleza competitivo, eu quero ver o Fortaleza fazendo história, sabe? Cada vez mais avançando, fazendo feitos grandiosos que o Nordeste pouco faz, sabe assim? Então, nesse sentido, por isso que eu falei, não desmerecer a classificação, mas entendendo a crise que o time está. Esse é um ponto importantíssimo. Não podemos só exaltar nesse momento aqui e muito menos só criticar. Mas a gente tem que fazer a ponderação de fazer o futebol que o Fortaleza pratica hoje. Eu não consigo ver contra ninguém Fortaleza prevalecendo. Hoje eu não estou colocando fichas no Fortaleza. Eu estou receoso. Eu quero ver quando voltar do Mundial esse time se organizando. E eu falei, opa, tem algo diferente aqui. Alguma coisa agora está mudando. E aí a gente pode imaginar que o Fortaleza pode ir. Mas eu acho maravilhoso. Por mim, o Fortaleza
Podia bater campeão da Libertadores, não vai ser fácil, não é favorito a ser campeão, mas se isso acontecer, eu podendo comentar um jogo como esse, com o Fortaleza campeão, seria maravilhoso. É muito importante, Minhoca, comentar isso, porque o nosso trabalho está atrelado ao que os times que nós cobrimos fazem dentro de campo, né? Querendo ou não, o que a gente faz, ele acaba sendo mais vendido, entre aspas, quando o time está em melhor posição. É muito melhor para a gente cobrir uma Libertadores do que não cobrir uma Libertadores. Então, eu acho que não existe essa questão da gente torcer contra, como alguns torcedores acham, né? Acho que para a gente é importante que os nossos times estejam bem. Então, a gente torce, no meu caso do Minhoca, que a gente cobre mais Fortaleza e Ceará, então a gente torce para que o Fortaleza e o Ceará joguem as melhores competições possíveis, porque isso é melhor para o nosso trabalho e é melhor para o local que a gente mora. Então, é muito importante que realmente o Fortaleza consiga chegar nas oitavas de final. Mas a gente, como comentarista, como pessoas que estão analisando o que aconteceu e a forma que o Fortaleza chegou lá, a gente tem que mostrar os meios, a gente tem que mostrar como foi esse caminho, a gente tem que falar também do que veio de negativo, também do que teve de positivo. Então, por isso que às vezes acaba chateando um pouquinho o torcedor, porque a gente tem que falar de tudo, não só do que teve de bom, mas também do que teve de ruim, porque, querendo ou não, esse é o nosso papel, né? Isso. Então, não há um menosprezo, há um entendimento de que o momento ele não dá possibilidade de fazer comemorações mais efusivas, como o Minhoca falou. É momento de ser ponderado, de entender o que está passando e comemorar, de certa forma, por ter tido um alívio em meio a essa crise, né? Então, é entender realmente o momento que você está, para depois poder tomar outras posições e tomar outros rumos durante a temporada. É isso. É isso. Resumiram bem. A gente aqui do 45 Minutos, quanto mais times na Série A. Ó, não é coincidência que o canal cresceu muito no ano que temos 5 nordestinos na Série A. Né? No ano que tivemos Fortaleza e Bahia na fase de grupos. Não é à toa. Se a gente tivesse só time na Série B, certamente os números seriam menores, o interesse seria menor. Enfim, então nosso trabalho depende muito do sucesso dos times aqui do Nordeste e analisar algo que não é positivo não quer dizer que a gente torce contra, muito pelo contrário, tá? Eu acho muito mais danoso a galera da positividade, né, que acha tudo lindo, né, do que quem de fato aponta problemas para esses problemas serem corrigidos, né? Quem acha tudo lindo, aí o clube entra, tá tudo lindo, não, é normal isso aí, e aí vai entrando uma bola de neve que depois não sai mais. Esse é o discurso que muitas vezes os torcedores cobram. Porque quando vê um discurso muito bonitinho, vamos só pegar esse exemplo que a gente tá vendo aqui alguns torcedores animados. Vocês gostariam de ver nesse exato momento o elenco do Fortaleza celebrando isso? Assim, tipo, opa, agora ó, tá tudo massa agora tá tudo show. Ou o jogo do domingo contra o Flamengo, vocês não estão preocupados? É óbvio que tem que ter preocupação. O futebol do Fortaleza hoje não foi suficiente para ganhar do Racing. Poderia até ter vencido, né? Se o Priol faz o gol. Mas o momento não pede, assim, muita exaltação. A classificação ela é importante. Com certeza, internamente, o Fortaleza está satisfeito, porque ganha dinheiro, ganha relevância, possivelmente vai ter um bom público. A gente não sabe como é que vai estar até o confronto. Mas o futebol jogado nesse momento, eu não gostaria de ver nenhum jogador do Fortaleza hoje, sabe, celebrando e animado. Velho, perdeu o jogo, sabe? Sabe assim, se hoje tivesse um Davidson, se tivesse um Marinho, se tivesse um Luciano, quem quer que fosse hoje do elenco do Fortaleza, comemorando de maneira muito efusiva, eu ficaria preocupado. É momento de, tipo assim, ó, trabalho. O que foi apresentado hoje foi através de muita luta, não suficiente ainda para mostrar o futebol competitivo. Então, para mim, hoje o Fortaleza tem que entender assim, ó, quando ganhar a próxima, é porque assim, para não ter aquele momento do Tinga, né? Quando veio na coletiva e meio que já quis bater de frente com o torcedor, o do Kaiser, que a gente citou aqui outras vezes. O momento agora ganhou partida, ainda não resolveu. Ganhou a próxima, ainda não resolveu. O Fortaleza só vai conquistar ou só vai sair dessa crise quando ele ser um time seguro. Não estou dizendo que é um time que é avassalador, não, que ganha 9 partidas de 10, como foi ano passado. Então, é ser uma equipe consistente. O Fortaleza ainda é uma equipe bastante irregular. Eu acho que esse é um ponto que é importante diferenciar. Eu não gostaria de ver, de maneira nenhuma, sabe, o elenco nesse momento meio que celebrando além da conta.
sabe? Porque eu acho que eu nem teve isso, eu posso estar enganado. Eu não vi assim os jogadores efusivos no final. Tipo assim, eles beleza, Não, Era mais cara de alívio do que era... outra coisa. A fisionomia, pelo que eu exatamente. pude ver, era de frustração por ter levado o gol no último segundo, no praticamente. Final, Mas também de um certo alívio, né? De ter conseguido classificar. Agora você imagina se tá lá, os jogadores todos animados e vibrando com a bandeira do Brasil. Eu acho que a gente ia ficar, tem alguma coisa errada aqui. Como é que tá tendo uma alegria, tudo bem, alegria. Mas assim, exato, tipo assim, é saber entender o contexto, né? Não é também jogar no outro extremo. Agora é para celebrar fogos e fogos e fogos. Eu acho que é para comemorar a classificação, mas de maneira mais comedida, e o Fortaleza vai ter que lutar. 2 jogos importantíssimos, Flamengo e o jogo do Santos, que esse é mais importante ainda, né? Porque o do Flamengo é muito difícil. Muito bem, vamos entrar no jogo, que a gente ainda não entrou especificamente no jogo, né? Vocês falam demais, hein? Vamos começar aqui a falar da partida. Vou pegar como gancho aqui o comentário do Thiago Barreto, que ele fala que o time mostrou ser competitivo, segurou os caras até o acréscimo do segundo tempo, foi um alento. Agora é levar essa garra de hoje para o Brasileirão para sair dessa situação ruim. E o Davi LM mostra que o time hoje mostrou segurança e equilíbrio defensivo, tanto que o gol foi no lance de individualidade, né? Claro que a atuação e obviamente o resultado não apagam a crise, no máximo aí a classificação estanca um pouco a sangria, mas falando do jogo, Guilherme, esses pontos aí que a galera falou nos comentários, é um ponto de partida para o time de fato ser confiável e ser competitivo da maneira que o torcedor imagina, porque assim, com a bola foi um jogo ruim, né, do Fortaleza. Assim, com a bola, o time não conseguia ficar com a bola quase nenhum tempo. Não chutou uma bola no gol, né? Assim, no gol, o goleiro do. Se fosse eu lá, se fosse você, Guilherme Andrade, que não é um goleiro tão confiável, como disse Thiago Minhoca, você também não teria tomado nenhum gol. Mas defensivamente, o Fortaleza até não sofreu tanto, né? Conseguiu ali. Tanto que o Davi Luiz foi eleito o homem do jogo, né? O tão criticado Davi Luiz. Então mostra que o time teve um esboço de evolução. Não vou dizer evolução, mas um esboço. Dá para ter esse copo meio cheio em relação a isso nessa partida? Eu acho que dá sim para ter o copo meio cheio, porque não foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação inteligente. Porque o Fortaleza soube sim segurar o Racing, mesmo que nos minutos iniciais do primeiro tempo tenha sofrido uma pressão maior, o Racing tenha criado algumas oportunidades boas, mas como eu falei no começo do programa, né, com o passar do tempo, o Fortaleza foi se habituando ao estádio, foi conseguindo melhorar suas linhas defensivas e passou a sofrer pouco, né? Depois daquela pressão inicial do Racing de 15, 20 minutos, o time argentino passou a não assustar mais o João Ricardo. O João Ricardo ele só voltou a sofrer um lance perigoso já nos minutos finais do segundo tempo, quando eu acho que o Martirenha, não tenho certeza, acertou um chute e a bola bateu no travessão, mas antes disso, no segundo tempo, ele não tinha sofrido nada, não havia feito nenhuma defesa, e claro, teve o gol também, né? Mas eu acho que é um ponto de partida sim, porque hoje o Fortaleza, há um tempo já, né? Até mesmo no Brasileirão de 2024, o Fortaleza do Vojvoda mostrou ser um time que reage, não é um time que propõe, é um time que reage ao que o adversário faz e consegue encontrar soluções a partir disso, né? Então, para ser esse time reativo, que joga com as linhas defensivas mais baixas e consegue sair em velocidade, o primeiro ponto realmente é você se defender bem. E hoje, contra o Racing, depois desse começo mais difícil contra o time argentino, Fortaleza mostrou essa solidez defensiva, ao meu ver. Foi um time que foi inteligente dentro de campo, porque soube catimbar um pouquinho. O João Ricardo catimbou um pouco, os jogadores caíram no campo quando precisou. Então, houve realmente essa inteligência para entender o que o jogo pedia, né? Que era esse jogo mais intenso, esse jogo de entrega maior à defesa. E até por isso que eu acho que o tão contestado Pedro Augusto fez uma partida muito boa e foi uma peça muito importante para esse jogo, porque a intensidade que ele entrega no meio de campo é uma intensidade que nenhum dos volantes disponíveis para o Vojvoda conseguir entregar, né? Talvez no elenco inteiro só o Sacha conseguisse entregar mais do que ele entregava nessa questão da intensidade. Mas, assim, Zé Wellison não entregava, o Paulo Fernandes, que ficou em Fortaleza, também não entregava, longe disso. Então, a presença do Pedro Augusto ali no meio de campo foi muito importante para essa melhora da intensidade, para essa melhora na marcação do Fortaleza.
Então, realmente dá para ver o copo meio cheio por esse lado, né? Foi um time que soube atuar na Argentina, e é importante a gente lembrar que os times brasileiros eles têm sofrido na mão do Racing, né? Principalmente na Argentina. Nenhum time tem tido facilidade de jogar lá dentro do El Cilindro, então era um jogo naturalmente muito difícil e o Fortaleza soube lidar com isso. Foi um time que não foi brilhante, porque com a bola no pé foi nulo, foi inexistente, mas foi inteligente porque conseguiu se adaptar bem ao que o Racing produziu dentro de campo e conseguiu melhorar esse sistema defensivo. Tanto que o Davi Luiz, contestado, também fez uma partidaça, cortou praticamente todos que foi na sua direção. Então, houve essa melhora defensiva realmente, foi um time mais equilibrado ali na defesa. E dá para ver como um copo meio cheio, né? Talvez se conseguir repetir essa atuação contra o Flamengo, melhorando alguns pontos, talvez consiga até um empate lá no Maracanã. Então, pode ser um ponto de partida realmente para o time do Vojvoda. Thiago Minhoca, quando você viu a escalação com o Davi Luiz, Pedro Augusto, né, tivemos também o retorno do Brits, você gostou da escalação do Fortaleza? Fez sentido? Também a questão do Pedro Augusto também é falta de opção, né? Mas o Davi Luiz na vaga do Mancha te preocupou? Enfim, como antes do jogo, o que você pensou quando viu a escalação do Juan Pablo? A do Brits eu até já tinha imaginado que isso ia acontecer depois eu estava no jogo do Cruzeiro, né? E eu não fiz aqui a análise, foi o Guilherme que fez. E quando eu saí do Castelão, eu falei, eu tô achando que o próximo jogo tá com carinha do Brits voltar, porque depois do que aconteceu hoje, a carta Brits vai ser utilizada. Eu já estava imaginando que o Brits ia ser escolhido. A única surpresa para mim foi, de fato, o Mancha ir para o banco e escolher o Davi Luiz. Porque o Davi Luiz, como titular, e hoje também não conseguiu tirar esse aproveitamento dele, né, para melhorar. Só foi um jogo que ele foi titular e o time venceu, que foi contra o Ferroviário. Os outros jogos, ele até entrou durante a partida, o jogo do Fluminense, o Fortaleza venceu, mas ele veio do banco. Mas ele fez uma boa partida. E a outra escolha, né, que foi ali no meio de campo, a volta do Rossetto, por exemplo, eu achei bastante coerente. Qual foi o outro nome que você citou, que agora estava fugido? Foi o... Pedro Augusto, de titular. O Pedro Augusto. Pedro Augusto, por exemplo, eu fiquei aliviado, digamos assim, porque na transmissão da rádio do jogo do Cruzeiro, quando bateu ali por volta dos 20 minutos, eu falei, se o Vojvoda não enxergar agora que o time tá para tomar um gol, porque ele tem que colocar o Pedro Augusto, porque esse meio de campo não tá conseguindo estar equilibrado de maneira nenhuma. E eu falei, por incrível que pareça, o Pedro Augusto é o melhor jogador a entrar nesse exato momento. E quando o Pedro Augusto entra no segundo tempo, o Fortaleza faz, mas aí já estava perdendo 2-0. Né? O Fortaleza conseguiu ser mais competitivo, mais organizado contra o Cruzeiro no jogo do domingo, depois nos 45 minutos finais. Então, eu achei coerente da parte dele. Eu confesso que eu fiquei na dúvida, porque só tem uma coisa que eu acho que o Davi Luiz, ele fica sob risco muitas vezes. Se o Fortaleza jogar mais, um pouco mais linha alta, na hora que o time estiver saindo mais bola, se for um jogador no 1 contra 1 com ele não vai, infelizmente, alcançar. Pela idade e tudo mais, né? O robozão lá do Altos mostrou isso lá, então dá para ver claramente que ele não tem condição hoje de ser um zagueiro de velocidade para disputar. Ele vai perder jogadas. Mas, talvez aí, imaginando o Mancha numa sequência muito grande como estava, o Vojvoda decidiu poupar, e foi a parte que eu mais gostei do Fortaleza, foram os primeiros 45 minutos. Fortaleza conseguiu, com uma certa dificuldade, só para deixar claro, né, o Racing chegava com muito perigo, e até aí eu esperava, eu falei, o Racing vai ser melhor que o Fortaleza, isso aí tudo bem. Mas o Fortaleza soube se defender, né, Pacheco do lado esquerdo, o próprio Davi Luiz, né, o Brits ganhando também muito duelo, o Brits tem uma característica de ser um jogador que não dá espaço, e o caso do Pedro Augusto, o que eu estava achando interessante é porque eu fiquei imaginando ao longo do jogo, eu falei, cara, se é o Paulo Fernandes jogando nesse meio de campo, já tinha saído uns 2-3 gols aí do Racing, facilmente, porque ele não tem o senso de marcar mais pressão, sabe, de pressionar o adversário, de fazer o adversário às vezes se atrapalhar, às vezes ele não chega da melhor maneira, o Pedro Augusto, mas está sempre lá incomodando. Então, quando eu falo isso, é porque na minha avaliação, o Pedro Augusto não é nem para continuar para o restante da temporada. Pode ser que acabe ficando, pelo contexto, né? Mas eu acho que Fortaleza precisaria ir no mercado atrás desse volante com essa característica de recuperação de bola. Algo que o Sacha faz muito bem. E o Sacha se movimenta, e por mais que o Sacha tenha limitação técnica também, dá para ver que o Pedro Augusto ele tem muita limitação. Teve algumas jogadas, e aí falando um pouco do segundo tempo,
que ele conseguia recuperar a bola, mas ele não conseguia desenvolver um bom passe, uma bola longa de mais qualidade, sabe? O Pedro Augusto tem essa limitação, que eu acho que foi onde que pesou o Fortaleza. O Fortaleza, no segundo tempo, talvez por já saber do resultado do Bucaramanga, né, que estava perdendo com um jogador a menos, deu uma relaxada. O segundo tempo do Fortaleza foi muito, muito pontual ali, era um jogo que até meio que ficou com uma carinha meio que de amistoso ali na reta final, mas em alguns momentos o Fortaleza estava se atrapalhando, né? O Marinho muitas vezes forçando algumas quedas desnecessárias. O primeiro tempo, e aí uma coisa que eu tinha esquecido do primeiro tempo, o Lucero não conseguia segurar essa bola no ataque, quando tocava de primeira também. Dois jogadores que eu não gostei muito, assim. O Pochettino tinha jogadas de partir para o ataque, foi um dos jogadores que eu gostei, mas a bola chegava no Lucero para dar um passe. O Lucero dar um passe é muita dificuldade. O Breno também, sem estar muito inspirado, eu acho que o Breno poderia ser um jogador um pouco mais incisivo. Às vezes o Breno está fazendo a jogada e ele tem um contato e às vezes ele quer sofrer mais a falta do que continuar na jogada muitas vezes. Acho que ele pode insistir mais na jogada, acreditar um pouco mais na jogada. Marinho teve seus momentos de altos e baixos, mas no segundo tempo ele para mim foi um pouco mais abaixo. Então eu acho que faltou um pouco mais do Fortaleza, que aí eu acho que né? Tem que considerar a crise que está atravessando. Por isso que eu não esperava uma grande atuação do Fortaleza. Eu esperava uma atuação, pelo menos, de muita entrega. Isso teve. Não foi suficiente para, pelo menos, empatar. Que aí, no final, e aí, queira ou não, acho que teve uma certa ali, felicidade, né, do Martínez para a bola sobrar e ele fazer ali o belo gol que ele fez. Mas, no geral, é isso. Eu acho que o Fortaleza fez uma apresentação ok, pela crise que está tendo, mas se você olha no geral do que o Fortaleza ainda vai precisar, se a gente fosse olhar o todo, seria uma atuação ruim. A gente considera ok pela crise que o time está atravessando. Mas, contra o Flamengo, talvez a melhor estratégia seja essa, só que aí é onde entra um porém. Pedro Augusto não vai estar disponível. E aí você perde, não tem um outro jogador do perfil do Pedro Augusto, que é um jogador motorzinho, sabe, atrapalhando, e contra um Flamengo, o Vojvoda vai ter que quebrar bem a cabeça aí para montar essa equipe. Muito bem. Mais alguma coisa, Guilherme, para completar do jogo ou podemos ir para o campinho? Não, acho que podemos ir para o campinho. Acho que o Minhoca já falou tudo. Muito bem, então vamos continuar analisando mais agora de forma individual, né? Jogadores aí do Fortaleza já estão no nosso campinho, começando pelo João Ricardo, que foi bem, né? Teve que trabalhar ali em algumas bolas. E aí? Guilherme, comece. Não, acho que o João Ricardo ele foi na média dele, é um goleiro que não compromete e que quando é acionado vai muito bem. No primeiro tempo ele precisou fazer algumas defesas boas, então dá para dizer que ele foi a bolinha amarela, foi regular, mas é uma partida na média dele. E aí, Thiago Minhoca, você concorda com o amarelinho? Poderia ser um verde não para o nosso querido John Richard? É porque eu acho que a média dele, né, Guilherme, é uma média alta. Ele é um dos principais jogadores. Teve que trabalhar hoje, né? Assim, trabalhou, né? Não, é porque ele trabalhou, mas não trabalhou de igual outras partidas onde ele teve um destaque maior. Ele foi bem, ele fez algumas defesas, mas nada muito mirabolante. Não, mas aí se ele trabalhar como 20 finalização por jogo que o Fortaleza vem tomando, aí também... Aí se o parâmetro for esse, ele não vai receber... Não, mas eu também pensaria mais para o verde meio termo ali, que eu acho que ele foi bem, trabalhou em alguns momentos, fazendo defesas importantes. Eu acho que não foi um jogo tão simples assim. Geralmente eu boto o amarelo quando ele nem trabalha, né? Quando é um jogo do Juventude, por exemplo. Eu coloquei um amarelinho para ele, porque ele nem trabalhou praticamente naquele dia. Mas hoje eu acho que ele teve que trabalhar e para mim trabalhou bem. A jogada do gol, não dá para culpar, assim. Não, a finalização daquela ali é absurdo. Então, para mim, eu colocaria um verde mais... Um verde clarinho aí. E cada vez mais eu tenho gostado das entrevistas do João Ricardo. Assim, hoje do elenco é o que eu tenho mais admirado, sabe? A postura dele de tratar da própria crise que o Fortaleza atravessa. Muito bem. Vamos para a dupla de zaga, né? Hoje o Kusevich teve o Davi Luiz ao lado. E aí no gol, o Kusevich poderia ter feito algo? Não, né? Assim, o cara... vira ali, não tem como, né? Enfim. A bola bateu na cabeça do cara, subiu e o cara emendou a bicicleta, né? Martínez, né? Eu acho que o Kusevich teve alguns momentos ali, mais ou menos.
eu não sei, eu pensaria em colocar um amarelo. Eu gostei mais do Davi Luiz. Eu também. Do Kusevich hoje. Davi Luiz. Eu pensaria um amarelo para ele. E o Davi Luiz, ele verde claro, mais pro verde escuro, talvez. É porque, assim, a impressão que eu tenho é que não teve ninguém uma excepcional atuação, assim, um verde muito forte. Pelo menos assim, eu acho que o Davi Luiz foi bem, mas uma atuação Davi assim, Luiz ele foi espetacular. crescendo durante o jogo, né? Ele começou ali meio... Eu colocaria um verde meio termo. Um verde meio termo também, tal qual do João Ricardo. Assim, ele foi melhor do que o João Ricardo, só para deixar claro. É porque, enfim, não tem 10 tons de cor. Porque não tem 10 tons de cor. Aí, 50 tons de verde. O verde vamos da fazer esse filme. Pois é. Eu pensei no verde mais escuro porque o Davi Luiz foi melhor do que o João Ricardo, né? Mas talvez verde mais escuro seja demais, então o verde claro pode ser. É só dar o melhor em campo para ele, aí fica diferenciado. Já pode adiantar aí. Já pode, Minhoca? Melhor em campo? Cara, eu quer esperar? Vamos esperar. Calma. Liga bem com o Pedro Augusto, né? Vamos segurar aqui a audiência. Não, vamos ver. Daqui a pouco a gente finaliza. Quando a gente finalizar, a gente volta para o melhor em campo. Calma, vamos por partes. Bom, Brits na direita. Aí é onde vai ter a disputa. Eu gosto, viu? Gosto demais desse homem. Eu acho que... Eu gosto mais do Brits. Cara, o Brits foi meio estúpido por tomar o amarelo ali? Foi. Não precisava ter colocado o dedo na cara do Martins e tudo mais. Mas também acho que exagerado esse cartão. Claro, foi. É porque também o jogador Martins também valorizou. O dedo ali parecia que tinha o cara com uma faca na cara dele. Mas o Brits, cara, eu gosto muito da simplicidade que ele faz. O único problema do Brits é essa questão do temperamento dele. Mas eu pensaria em colocar também um verde claro aí para ele, sabe? Como eu já falei, eu não vou colocar nenhum verde muito forte aqui. Mas talvez seja o jogador que eu mais gostei ao longo do jogo, assim. Porque ele entende o que está acontecendo dentro de campo. O Brits, ele entende o que está acontecendo dentro de campo. Então, na hora que é para pilhar o jogo, ele pilha. Na hora que é para fazer o simples, a bola... Teve uma bola que estava ali na lateral e ele chutou para frente, assim. Aí você olha assim, parece que ele nem sabe jogar futebol em alguns momentos. Mas ele sabe, ele sabe pra caramba. Então, eu gosto desse formato do Brits. Para mim, é um jogador que é fundamental. Eu até acho que para fazer a função desse terceiro zagueiro meio que se tornando lateral, o Tinga é melhor, mas para o momento, para a crise, aí eu lembro de 2022, quem era que estava ali do lado direito? Era Brits. Então o Brits para mim é até... Um dos pontos de partida daquela arrancada do Fortaleza foi a entrada do Brits na direita, então... E eu acho que essa pode ser a saída também agora para esse sistema defensivo. Eu acho que eu vou com o Minhoca nessa do verde claro. Eu gosto muito dele porque ele traz essa energia para o time, né? Ele às vezes ele é meio loucão, às vezes ele tá mais na dele. Como o Minhoca falou, ele sente muito que o jogo pede, ele joga o jogo, né? Então eu acho que o verde claro para ele tá bem. Ele não entrava em campo desde março, né? Desde o jogo contra o Ceará no campeonato estadual, né? Então foi um tempinho, hein? Ele tinha voltado de uma lesão, aí ele se lesiona desse jogo. Isso. Ele voltou contra o Colo-Colo, naquele 4-0, ficou no banco até hoje, né? Até esse jogo aí contra o Racing, voltou no time titular e foi bem. O necessário Brits aí para esse time do Fortaleza. O Pacheco, eu gostei, hein? Vocês gostaram? Eu achei ele bem. O Pacheco, ele é um lateral que eu gosto muito também, porque eu discordo um pouquinho de quem fala que ele não sabe chegar ao ataque. Para mim, dos três laterais do Fortaleza, lateral esquerdo até mesmo de Diogo Barbosa e Felipe Jonathan, que são considerados laterais ofensivos, para mim o Pacheco é quem melhor consegue chegar ao ataque, quem melhor cruza, quem melhor... Mas hoje eu acho que dá para botar uma bolinha amarela nele, não porque ele jogou mal, porque ele comprometeu, mas porque ele acabou sendo um pouquinho mais discreto na partida com relação ao Brits, né? Eu acho que ele não teve o mesmo nível de atuação do Brits para receber um verde claro, mas eu acho que o amarelo para ele tá bom porque ele ficou numa média ali, né? De não comprometer, mas também não faz nada muito mirabolante.
O meu seria entre o amarelo e esse verde, mas vou concordar com o Guilherme. Vou botar o amarelinho, porque eu acho que Davi Luiz e Brits conseguiram jogar mais do que ele. Ele teve bons momentos, para mim, o Pacheco, na partida. Momentos seguros, firmes, assim, na partida. E aí, até para falar um pouco do Pacheco, que eu acho que eu até, ao longo dessa semana, eu cheguei a falar muito dessa questão do Vojvoda, que para mim é um dos responsáveis também por essa crise. Ele não ter observado o quanto o Pacheco já era importante. E quando eu digo isso, o Pacheco não é um lateral vistoso, não é um lateral... comete erro também, só para deixar claro. Mas quando eu vi a condição do Diogo, eu falei, não tem perigo do Diogo ser melhor do que o Pacheco, sabe? Não tem perigo, não tem perigo. E a resposta está aí, sabe? Então, muitas vezes, por isso que eu acho que a responsabilidade maior também dessa crise do Fortaleza passa pelo Vojvoda, porque ele insistiu em muitos atletas que não tinham futebol para ganhar uma titularidade, por exemplo, né? E, nesse sentido, eu acho que agora começa a ficar mais claro, né? Os jogadores que dá para... Aquela coisa, dá para trabalhar com o mínimo. Quando eu digo mínimo, é tentar ser pelo menos competitivo. O Pacheco entrega isso, certo? Seria muito bom que o Fortaleza tivesse contratado um excelente lateral esquerdo. Não, o Fortaleza contratou um lateral esquerdo pior do que o que já estava aqui. No caso, era o Pacheco. E aí, realmente para fechar. E isso também acho que foi um problema que tirou um pouco da confiança de alguns jogadores. Quando o Vojvoda ficou insistindo em alguns atletas e aí meio que preterindo outros, o Pacheco foi um desses. O Pacheco teve um momento que quase se especulava que ele ia sair do Fortaleza. Então, para mim, o Pacheco é uma das peças que é bom ter ele no elenco, sabe? Pode não ser o melhor, mas é um jogador extremamente regular. Muito bem, defesa avaliada, partindo para o meio de campo, né? Temos aí o Rossetto, que saiu ali no começo do jogo, né? Bolinha branca, né? Bolinha Não branca tem para ele. como avaliar. Então vamos avaliar o Martínez, né? Que na prática foi o titular. O Martínez, entre os volantes do Fortaleza, para mim, ele tecnicamente é o melhor, mas acho que hoje ele não fez uma partida muito boa, até porque o Fortaleza não conseguiu manter tanto a bola ali no meio de campo. Então, para mim, em campo, a primeira função do Martínez é conseguir prender essa bola ali, e hoje o Fortaleza não conseguiu. Então, eu acho que uma bolinha laranja para ele, talvez. E aí foi abaixo, Minhoca, o Martínez? Eu achei uma partida ruim dele. Não foi uma partida péssima, não, do Martínez, mas quando saiu o Rossetto, porque o Rossetto tem uma característica de jogo de um passe melhor, mais qualificado e tudo mais, é um jogador que dá mais respiro. O Martínez, ele tem essa característica, talvez até mais próximo do Rossetto, acho que até por isso ele colocou o Martínez e não o Zé, mas o Martínez, ele caiu de rendimento nos últimos jogos. Ele antes apresentava o futebol melhor, o jogo do Cruzeiro estava muito mal, os jogos também anteriores também não estavam apresentando um bom futebol, e ele ainda segue também nessa fase ruim. Por isso que eu acho que o Fortaleza, agora com a chegada do Matheus Pereira, né, ele também joga de 8, enfim, pode ser que funcione também nesse meio de campo. Lembrando que estamos aqui no dia já 30 de maio, né, já nessa sexta-feira, ele já pode ser regularizado a partir do dia 1º, que abra essa janela excepcional, né, para os clubes que vão para o Mundial de Clubes. Então, eu não sei se ele vai estar apto para o... É porque dia 1º é sábado, né? Então, eu acho que se ele tiver apto, vai ser só para o jogo contra o Santos. Mas o Fortaleza precisa de mais peças. O Martínez realmente foi um pouco mais abaixo hoje. E o Pedro Augusto? Tá entre os melhores hoje? Chamaram ele aqui de Pirlo Augusto, inclusive. Alguém no chat eu perdi aqui, mas... Acho que dá para botar já. Poderia ser Gattuso. Mas assim, Pirlo não. Gattuso pode ser, que era o que jogava junto com o Pirlo, né, no Milan. Porque Gattuso era raça, menos refino e tal. O Pedro Augusto não tem como fazer nem metade do lançamento que o Pedro fazia. Mas é um verde também, foi um jogo bom do Pedro Augusto. E tem uma coisa que ele fazia dentro de campo hoje, que eu falei assim, falta o jogador assim que muitas vezes faz falta na jogada. Porque no jogo do Cruzeiro, eu olhava e falei, meu amigo, não tem ninguém para dizer assim, ei, para essa jogada aí, para essa jogada. O Pedro Augusto hoje fazia, sabe, em algum momento. Teve um momento do jogo que
Foi mal, meu. Mas assim, que eu tava olhando pro Pedro Augusto e eu falaria, cara, eu odiaria jogar contra esse cara, porque ele ia correndo atrás do marcador, era tipo, batendo assim com o braço para parar ele de todos os jeitos. Então, assim, era um cara que enche o saco do seu marcador. Então, é quando você aperta o botão de correr e aperta o X, que é para marcar. O cara fica vai seguindo direto o cara até. com quem tá a bola. Onde a bola tá, ele tá seguindo. Mas, assim, eu acho, volto a ressaltar, para mim o Pedro Augusto, eu dispensaria, mas eu traria uma contratação de um volante com a característica de marcação, sabe? Porque eu acho que dá para encontrar um volante de marcação, mas com uma qualidade de jogo melhor, quando tem a bola no pé melhor. O Pedro Augusto é um jogador que tem todo histórico, o torcedor tem raiva dele, era para ter tido a renovação e tudo mais, mas ele está sendo útil por isso, por questão de perfil, né? Que não tem muito outro atleta para entregar, mas conseguiu entregar hoje. Muito bem, então avaliação positiva aí para o Pedro Algatuso, né? Não é o Pedro Augusto, é o Pedro Algatuso. E o Matheus Souza falou Pitbull Augusto. Muito bem. E aí a Ana Maria lembra que dia 1 é domingo, viu, Thiago Minhoca? CBF não trabalha domingo, É verdade, só até sexta. É um 31, né? É um 31, eu Isso, tinha esquecido, 31. mas é 31. É isso. Pochettino. Eu gostei do primeiro tempo dele, sabe? O primeiro tempo dele ele conseguiu algumas escapadas interessantes e tudo mais, mas depois foi caindo de rendimento, foi um futebol mais ruim. Eu vou ficar no amarelo, porque eu acho que eu meio que no empate. Assim, eu gostei do primeiro tempo dele, mas no segundo tempo eu não gostei. E aí, juntando os dois, na média, fica um amarelo. Não sei se foi Guilherme concorda. Foi o mais lúcido do setor ofensivo, né? Foi o que pelo menos tentou alguma coisa. Então, bolinha amarela vale aí para compensar um pouquinho da tentativa dele ali no primeiro tempo. Muito bem, então meio de campo avaliado, vamos partir para o ataque. Marinho e Breno Lopes nas pontas, Guilherme Andrade. Acho que o Breno Lopes, acho que é difícil botar muito ruim, mas eu acho que, por exemplo, ele teve uma atuação pior do que a do Martins, que foi ruim. Então, talvez um muito ruim nele também, porque o Marinho também tem as características da velocidade, mas eu acho que o Breno Lopes ele deveria ser o maior desafogo do time nessa puxada de contra-ataque. E ele não conseguiu fazer isso, então eu acho que um muito ruim para ele, talvez. O Breno, para mim, há muito tempo, para mim, ele já deveria ter perdido essa titularidade. O Alanzinho nem foi relacionado hoje. E quando eu digo isso é porque não estou dizendo que o Alanzinho tem futebol, assim, mas eu acho que o Alanzinho teria um pouco mais de entrega, teria um pouco mais de dedicação, porque qualidade o Breno Lopes tem mais do que o Alanzinho. Mas da maneira como ele está se portando dentro de campo, desde o jogo do Bucaramanga para cá, sabe? Que ele anda sendo displicente. Só que teve uma coisa hoje, para ser justo teve uma coisa hoje que o Breno fez que, para ser bastante justo com ele. Uma coisa que eu criticava muito do Breno, no Bucaramanga, no Retrô foi assim, no do Cruzeiro mais ainda, o Breno não tinha muita ação de recuar, de voltar, sabe? Então, o segundo gol do Cruzeiro, por exemplo, que aconteceu no final de semana, ele tá a 1 metro do jogador, do Lucas Silva. E ele não fez nenhuma ação, sabe? Por isso que sobrou ali pro Diogo, sobrou pro Paul, sobrou para vários jogadores, pro Zé, enfim, vários jogadores, mas eu não consigo admitir, sabe? Assim, um jogador com senso de proteção. Hoje ele conseguiu fazer mais isso. Eu vi o Breno voltando, quase se tornando um lateral esquerdo. Assim, não era, na época, já até fazendo a alusão aqui ao nome do nosso amigo, do Guilherme. O Guilherme fazia isso muito bem, por exemplo. O Guilherme voltava mesmo, era lateral esquerdo, e pegava a bola e puxava o contra-ataque, ia até o ataque, fazia gol e tudo mais. O Breno não tem essa característica, e eu não estou dizendo que isso é um problema, não. Eu só estou dizendo que muitas vezes, dentro de campo, dá para você colaborar um pouco mais. O Breno, às vezes, está muito disperso, e dito isso, eu também considero um jogo muito ruim dele. Não acho que foi um jogo bom, não. Só fazendo a ponderação, né, de que ele, pelo menos taticamente, recuou mais, colaborou, mas ainda tá devendo. E eu acho que esse é um problema crônico da ponta esquerda do Fortaleza, porque o Moisés também não tem essa característica, né? Eu acho o Moisés também bem displicente nessa questão de voltar para marcar, de ajudar ele lateral esquerdo. E então, talvez o Alanzinho ele seja o que mais ajudasse nesse quesito, porque por ser jovem, por estar querendo seu espaço, então o Vojvoda talvez poderia dar mais chances para ele, né? Realmente.
Muito bem. Engraçado que os jogadores, em tese, que não estão sendo utilizados, foram os contratados para essa temporada, né? O Diogo Barbosa não foi, o Paul não foi, o Alanzinho não foi também, enfim. De fato, foi bem ruim aí o mercado Não, o do. Alanzinho foi, mas não foi relacionado. Só para deixar claro, certo? Para não parecer que é tudo igual. Ele Aí ele viajou viajou, então. mas Conheceu a Argentina. Ah, ele então tá de viajou. boa para ele. É, não, é porque é uma viagem longa, só para deixar claro, né? Vai pro Rio Argentina, depois, Rio né? de Janeiro, porque aí vai ter o jogo contra o Flamengo. Foram 26 atletas, 3 iam sobrar, um deles foi o Alanzinho. Muito bem, então tá explicado. Mesmo assim, na fila ele tá bem atrás, né? Da galera. Bom, Não, porque Marinho seu Moisés, Aham, assim, ele é relacionado. aham. Isso é que é É. preocupante. E o Marinho foi um pouquinho melhor que o Breno Lopes ou foi ruim igual? Acho que foi um pouquinho Sem melhor, dúvida. mas Foi não sei se melhor, a com ponto. certeza. Mas não sei se a ponto de pegar a bolinha laranja, né? Foi melhor, mas também. Porque o Marinho tem essa questão muito, que irrita muito o torcedor, que é o fato dele querer cavar falta todos os lances. Em todos os lances que ele tá com a bola, se ele vê que ele não vai conseguir continuar a jogada, até mesmo ele tendo chance de continuar, ele quer cavar a falta, então isso acaba irritando muito o torcedor, até mesmo quem nem torce pro Fortaleza se irrita muito, então acho que esse ponto acaba irritando um pouquinho. Ele também teve uma atuação bem ruim, né? Eu vou colocar mais pro laranja para ele, assim, mas ele tem esse problema seríssimo. O Marinho, eu já falei várias vezes, eu considero um dos jogadores mais importantes do Fortaleza, mas quando ele tá num dia que ele tá mais preocupado em querer sofrer a falta, ele pouco colabora, assim. Foi um jogo ruim, poderia ter ajudado mais, mas ele até tentou algumas jogadas. Ele pegou uma bola na direita, limpou, bateu em cima da marcação, Eu acho que. mas teve E a finalização mais perigosa do Fortaleza foi a dele logo aos 3 minutos, né? Eu acho que dá para botar no laranja, porque ele é um jogador que peca tirando a muito. do Priol, né, no final. Né? Tirando Que a do a do Priol no Priol foi a final. mais, foi a mais Verdade. real. Mas assim, tirando essa questão de cavar tantas faltas, ele é o jogador que mais tenta, né? Ele erra muito, mas ele erra porque ele tenta muito. Então, dá para botar no laranja para ele. Muito bem, então o Marinho fica aí com o laranja e para fechar o ataque titular, né? Tivemos o Lucero, o Minhoca, hoje no lugar do Davidson que começou no banco. Muito Pois ruim. é, eu acho que está uma questão agora muito grave aí desse centroavante do Fortaleza, porque o Davidson começou bem, agora também está apresentando uma certa dificuldade, Entrou muito porque o mal, né? Lucero, por exemplo, muito embora ele até participou da jogada, né, assim, do quase gol do Priol. Mas o Lucero, quando ele sai da área, sabe, ele tem muita dificuldade para dar passe. Às vezes a bola vem, ele não sabe dominar a bola, proteger a bola, sabe, segurar essa bola no ataque. Ele é, de fato, um jogador de definição. Se o Fortaleza hoje estivesse jogando bem, criando jogadas e tudo mais, o Lucero recebendo bola. Só que aí é que tá. Até mesmo o Lucero que recebe bola perde gol. Ele furou no jogo do Cruzeiro, no jogo do Bucaramanga. Não, foi no jogo do Bucaramanga ou no jogo do Retrô, que ele perdeu uma bola na pequena área, acho que foi contra o Bucaramanga. Foi na pequena área ele perde gol. E ele perde assim. Então, assim, nem isso mais ele tá conseguindo entregar. E mesmo assim, ainda é o artilheiro da equipe. Então, é uma crise, e é uma crise que eu até tinha comentado, não estou lembrado com quem, que eu falei assim, cara, o Fortaleza podia ir atrás do Verratti, que é um centroavante, mas eu não sei se o Verratti chegando no Fortaleza, se ele sofreria do mesmo mal, sabe? Assim, eu acho que ele iria sofrer do mesmo jeito, porque a bola não ia chegar. Talvez protegesse mais ali, sabe? Conseguisse ganhar umas faltas e tudo mais, porque nesse ponto o centroavante do Fortaleza, sabe? É impressionante. Eu fico impressionado como o Fortaleza não aproveita uma característica do Davidson, bola aérea, por exemplo. Pô, cara, um dos melhores cabeceadores do Brasil, e o Fortaleza não utiliza essa virtude dele. Enfim, mas o Lucero, para mim, muito mal. Vermelho também, para mim. Muito ruim também, para mim. Muito bem, vamos pro banco, né? A gente já avaliou o Martins, né? Que entrou ali logo no começo do jogo no lugar do Rossetto, machucado. Resta o Davidson e o Prior, né? Que participaram ali da jogada mais perigosa do segundo tempo, e o Zé Wellison. E aí, Guilherme? Eu acho que o Davidson dá pra gente, acho que bolinha laranja, até por ter conseguido criar essa oportunidade aí de gol no finalzinho.
O Prior não participou tanto com a bola no pé, mas acho que dá para ir no bolinha amarela para não ser tão injusto com ele. O Davidson, no caso aí, o laranja, eu acho que tá bem encaixado, porque assim, teve um momento que o Davidson levou ali uma pancada e ele tirou um cochilo. Ele simplesmente deitou no gramado, fechou o olho e ficou lá. Mas ele se atrapalhou, por exemplo, uma das boas jogadas no segundo tempo foi uma que o Prior consegue ganhar na jogada, dá até um drible da vaca ali, toca pro Davidson e o Davidson desperdiça o passe, assim. Enfim, é um laranja com carinho de vermelho também, mas é porque a bola que quase foi gol foi o Davidson que soltou. Curiosamente, o Prior, que fez mais do que o Davidson, perdeu uma chance inacreditável. O que pesa contra o Prior, por isso que vai ser amarelo. Porque eu tava gostando, sabe? Eu também tava gostando do Prior. E eu acho que ele pode ser... Eu até já tinha falado aqui com você, né, Fábio? Que, Caleb sempre ganha oportunidade e o Prior não vai ganhar. Muito embora eu acho que eu prefiro ele mais pelo lado direito. Também. Até pela característica do jogo dele, que contra o Palmeiras, por exemplo, quando Fortaleza poderia ter empatado aquele jogo, o Prior entrou muito bem naquela partida, não sei se foi nessa ou foi contra o Inter, mas de toda forma ele entrou muito bem. Mas é isso, acho que é isso mesmo. E aí, para escolher o melhor, né? O Zé. Não, o Zé Wellison, para fechar. Tem um Zé. Achei médio. Médio também. Quando o Pedro Augusto saiu e o Zé Wellison entrou, eu fiquei realmente muito preocupado, porque apesar do Zé ser esse cara forte fisicamente, ele é um cara que não consegue entregar a mesma intensidade na marcação, no sentido de acompanhar o jogador que ele tem que marcar, né? Ele não é tão intenso correndo atrás do outro. Eu não sabia se ele ia conseguir manter o nível, mas não piorou, né? Não piorou, não melhorou, não piorou, então acho que é um amarelo mesmo. É isso. Então, amarelinho para o Zé Wellison. E o melhor em campo, antes do Vojvoda, vamos eleger o melhor em campo. Davi Luiz, Brits, Pedro Augusto, e aí? Guilherme já deu o voto dele, né? Davi Luiz. Não, pensando melhor, acho que eu mudaria o Pedro Augusto. Não sou fã do jogador Pedro Augusto, mas eu acho que ele tá conseguindo entregar o que nem o outro meio campista conseguia no Fortaleza nesses últimos jogos, então acho que vale o reconhecimento para ele. Mas aí a gente vai ter que chegar no consenso, né? Porque o Minhoca vai no Brits. Não, eu gostei mais do Brits. Eu tô vendo o meu segundo empate aí. Deixar pro Fábio escolher. Ele falou do Davi Luiz, pô. Aí agora que ficou três votos. Mas eu ia no Pedro Augusto. Eu ia no Pedro Augusto. Voto Pedro Augusto. Entre Davi Luiz e Pedro Augusto, eu prefiro Pedro Augusto. Pela relação expectativa e o que entregou. Eu prefiro passar fome, mas tudo bem, pode ser Pedro Augusto. Muito bem, então Pedro Augusto... O Caroline falou Pedro Augusto não. O Antes fala que Pedro Augusto descende. Você não pode... Então faz uma enquete aí, Gabriel. Vamos a torcida do Fortaleza votar. Vamos pedir para eles desempatarem aqui. Porque cada um votou em um. Faz uma enquete aí rapidinho enquanto a gente fala do Vojvoda e dos confrontos. É o tempo que a galera vota. E aí a gente elege aí. Que fique claro, né? Eu votei no Pedro Augusto o melhor em campo, mas para mim o ciclo dele no Fortaleza é para terminar agora nessa próxima janela, né? Acho que não tem mais condições dele continuar no Fortaleza. O Sport quem, hein? A galera do Sport tá doida aí pelo Pedro Augusto. Bom, enquete já está no ar, meu caro Gabriel? Coloca aí a enquete, que aí a gente faz o desempate, né? Enquanto isso... Tem que perguntar se... Não, eu queria perguntar se ele sabe como é que faz aí, porque qualquer coisa... Sabe, claro que sabe. Treinado por Márcio Souza. Claro que ele sabe. Já tá lá. Já tá lá aqui. Eu vou votar no Davi Luiz, já dei meu voto. Eu já dei meu voto no Pedro Augusto também para ajudar. O meu é Brits. O Gabriel fala que me respeita, Minhoca. O bicho já tá craque aqui, pô.
Já está até dormindo 3 horas por dia, então já está completamente habituado aos 45 minutos. Vamos pro Vojvoda, e aí? Razoável. Pode ser bem, né? Verde claro? Não, eu colocaria um razoável. Não, eu ia no Ainda não acho que é o... porque eu acho que teve coisas ruins, teve coisas melhores do que os últimos jogos, mas ainda não acho que é não é o jogo, esse tipo de jogo, bom, não acho não é que ainda bom. é o jogo considerado Foi bom. o aceitável. Não é o bom. Foi o aceitável. Não é o bom. O jogo aceitável. O jogo aceitável. Se fosse 0-0, né? Assim, a parte da estratégia meio deu certo, que era defender bem. Ele até falou na coletiva, né? Eu vi um aspas aqui, que a estratégia era defender e contra-atacar. Faltou a parte do contra-atacar, né? Contra-atacar. Então, Aí, acho que 50% amarelo, ele conseguiu, e amarelinho aí, razoável para o Juan Pablo Vojvoda, o homem que colocou o Fortaleza em 2 oportunidades nas oitavas de final da Copa Libertadores. Para a história, isso que vai ficar, tá? Ninguém nem vai lembrar como foi o grupo. Daqui 5 anos ninguém nem lembra quem era Bucaramanga, WO. Vai ficar na história aí que o Vojvoda colocou o Fortaleza 2 vezes nas oitavas, o único time nordestino que já alcançou isso em sua história. Tá certo? Vamos, enquete aqui, vamos ver. Deu Pedro Augusto, tá? Tá bom. Quem votou, votou. Quem não votou também não vota mais. Pedro Augusto ganhou, viu? 47% Pedro Augusto, 41% Davi Luiz e 13% Brits. Pronto, Pedro Augusto eleito aí o melhor em campo. E vocês querem mandar um homem embora? O cara melhor em campo contra o Racing na Argentina. Sei não, hein? Vocês também. Vamos. O Fernandes pro Vitória aí, nem por isso o jogo não tem salvação. Não, o que eu ia falar é que o Paul Fernandes já teve pelo menos um jogo ali contra o Vitória, teve uns 2 jogos ali que deu a sensação de que podia ainda melhorar, mas eu queria entender como é que esse cara era capitão do Boca Juniors. Só ver que o Boca Juniors não disputou. Tá mal, né? O Boca Juniors. Então já. Daí você vê, né? Nenhuma competição sul-americana nesse ano o Boca Juniors. Teve que jogar pré, né? Não foi bem na temporada passada, teve que jogar pré. E caiu pro Alianza Lima. Que maravilha. Bom, então, análise feita aí do jogo, vamos para nossa última parte da live, que é projetar um pouquinho o sorteio, Thiago Minhoca, aí das oitavas de final. Temos de um lado Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU Quito, né? Só times tradicionais aí de um lado. Do outro, temos o atual campeão Botafogo, o tradicional Peñarol, Flamengo, né? Um dos favoritos ao título, Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitário e Cerro Porteño, né? Obviamente, estamos focando no Fortaleza. E aí, qual é o adversário mais viável para o Fortaleza na próxima fase, Thiago Minhoca? Tem um bom tempo até esse confronto. Vamos lá. O primeiro ponto, certo? Essa classificação que está aí é a classificação de acordo com a campanha de cada um dos primeiros, que é esse lado esquerdo, né, que é Palmeiras, São Paulo, Racing, River, Estudiantes, Vélez, Inter e LDU, e depois a classificação dos segundos. Essa posição aí não muda mais. Isso quer dizer o quê para o Fortaleza? O Fortaleza só vai decidir em casa, assim, já sabe que nas oitavas ele começa jogando em casa e vai ter que decidir fora. Mas nas quartas de final e na semifinal, que também é em 2 jogos, o Fortaleza só vai decidir em casa se pegar o Universitário do Peru ou se pegar o Cerro Porteño do Paraguai, certo? Então, só para explicar o contexto para a galera. Fortaleza sempre vai começar jogando em casa e decidindo fora contra as outras equipes ali do primeiro até o 13º, porque não muda isso aqui, não vai acumulando, ou no caso do Botafogo, que tem uma campanha melhor do que a LDU, o Botafogo vai decidir em casa contra a LDU, se por acaso tivesse confronto. Então, é por essa ordem aí. O Fortaleza é o 14º, só decide em casa se pegar o Universitário ou o Cerro Porteño nas quartas ou na semifinal. Dito isso, na minha avaliação, o melhor adversário para o Fortaleza é o São Paulo, como melhor possibilidade.
E considero também ali o Vélez também como uma possibilidade considerada até boa. Eu diria que boa, entendeu? O Inter também, eu acho que é uma possibilidade também considerada ok. E aí os outros eu já considero mais difícil. A LDU, talvez pelo futebol da LDU, tem um contexto também de disputa, mas eu acho que a LDU tem o fator altitude que atrapalha. Isso. Já Estudiantes, River Plate, Racing e Palmeiras, esses eu acho bem complicados. Bem complicados. Ou seja, na minha avaliação, metade dessas possibilidades aí são bem difíceis. Se fosse no formato anterior, né, era a melhor campanha contra a pior campanha, né? Daria Racing e Fortaleza, né? Se fosse como era alguns anos atrás, né? Que era da melhor para a pior campanha e aí tínhamos o emparelhamento. Bom, para você, Guilherme Andrade, quem é o adversário dos sonhos e qual é o adversário do pesadelo? Eu acho que para mim tem 3 times que, se o Fortaleza enfrentasse, ele entraria com chances bem mínimas mesmo de classificação, que seriam Palmeiras, River Plate e Estudiantes. Para mim, esses 3 times não dá para dizer que entraria vencido, porque futebol não existe isso, mas seriam aqueles 3 jogos que eu não colocaria uma mínima fé de que o Fortaleza classificaria. Contra o Racing, a possibilidade também é baixa, mas eu ainda acho que existe uma chance. Acho que ainda existiria uma chance. Agora, São Paulo, pelo retrospecto que o time tem do Vojvoda contra o São Paulo, acho que é um confronto bem acessível. Eu acho que o Vélez desse é o mais acessível de todos. E se a gente fosse pegar bola por bola, eu acho que a LDU seria o time mais fraco, mas eu acho que o quesito altitude pesa demais. E para mim seria um adversário bem, bem complicado. Então, eu acho que se pudesse escolher, eu escolheria o Vélez ou o próprio São Paulo. Me parece que o São Paulo, assim, até pelo histórico, né? Fortaleza e São Paulo, Fortaleza faz jogos bem competitivos, né? Seja no Fortaleza Morumbi. não perde para o São Paulo há muito tempo. Isso, Muito, muito tempo mesmo. Não é nem competitivo, é freguês mesmo. Assim. Isso. O Vojvoda nunca perdeu para o São Paulo, porque não é só na época de Fortaleza. Quando ele era do Tajeres, ele eliminou o São Paulo também naquela fase inicial da Libertadores, né? Antes de começar a fase de grupos. Então, se tem alguém que sofre com o São Paulo, que sofre com o Vojvoda, é o São Paulo. Então, eu considero um jogo... Porque, assim, o Fortaleza vai ter que melhorar o futebol dele, né? E aí, enfim, vamos ver o que é que vai dar, mas eu vejo o São Paulo com melhor possibilidade. Mas Vélez também. O Vélez, quem é que tá lá, hein, Guilherme? Que foi emprestado pro Vélez? É o Machuca, né? Machuca. Que não tem nem jogado, né? Aí o Machuca não pode atuar contra o Fortaleza. Mas seria até bom que jogasse, porque também não joga nada. Verdade. O Vélez pegou um grupo bem fácil, né? Penharol e Bulu. Olímpia mais ou menos, né? Olímpia não é tão fácil, mas também não era tão difícil, né? Foi um grupo ali. Ele fez 11 pontos, foi o líder. Eu acho que. Eles chegaram mal. Eles começaram muito mal, assim. Eles estavam sem treinador. Assim, um time horroroso, mas deu certo na Libertadores. Esse grupo, até muita gente falou que seria bom para Fortaleza pegar. Apesar de ter muita tradição ali, né? Com Olímpia e Penharol. É isso. Acho que tá entre Vélez e São Paulo. Estudiantes também. Não acho isso tudo, não, viu? Acho que dá pro. Tem um detalhe aí, ó, que o Fortaleza já pegou os 3 brasileiros, que se enfrentam, né, há vários anos pelo Brasileirão. São Paulo, como a gente falou, é um grande freguês de Fortaleza. Palmeiras, o Abel muitas vezes não gosta muito. Tanto é que o Abel, a primeira vez que ganhou em Fortaleza foi agora, no jogo da Série A. E quase não ganha, né? Porque o Lucero perdeu o pênalti ali no final. O Inter também, quando vem para cá, já teve até umas goleadas que tomou do Fortaleza. Tô olhando o copo mais para meio cheio. Mas aí tem a turma, os argentinos, por exemplo. O Racing, que ele já enfrentou, perdeu os 2 jogos. Não acho que seria legal. River Plate, que ele enfrentou, perdeu jogando lá na Argentina. E o empate, para mim, é o jogo mais memorável do Fortaleza, da história que eu vi, assim. O Fortaleza e River Plate aqui, com o gol lá do Romero. O Fortaleza jogou muito naquele dia. Merecia ter vencido. Na época não tinha nem VAR. Teve um pênalti em cima do Kaiser, que se tivesse VAR, Fortaleza poderia ter ganhado aquele jogo. Foi, para mim, um jogo
o jogo mais foda do Fortaleza. A festa da torcida, tudo mais, acho legal. Estudiantes, que eliminou o Fortaleza nas oitavas daquele ano, e Vélez, que aí, digamos, daquela turma, por mais que o Fortaleza já pegou todos os argentinos grandes, né, os 5 grandes da Argentina, os outros também que não são considerados grandes, como por exemplo o Vélez, é um que é cotado, tipo, poderia ser considerado um dos grandes. E aí você preencheria na sua cartela o Vélez também, né? Tem essa possibilidade. E a LDU é a revanche, né? Ou seja, eu acho que todos os jogos aí que o Fortaleza pode ter, sempre vai ter um atrativo legal, assim, sabe? Ou um adversário novo, argentino, ou uma revanche contra a LDU, um time brasileiro, um time argentino. De toda forma, acho que o Fortaleza vai ter um adversário legal. Se for contra o São Paulo, vai ser uma revanche contra o Zubeldia, né? Que foi campeão em cima do... Tem isso também. Isso. Tem isso também. Eu acho que, tirando o Palmeiras, o Racing, o River, eu acho que tem jogo contra todo mundo. Palmeiras, Racing e River é melhor evitar. Sobretudo o Palmeiras. Mas claro, vai ter que, daqui pra lá, vai ter que evoluir. Com essa bolinha não passa de ninguém, né? Se jogar o que jogou essa fase de grupos, vai ter que melhorar. Vai ter que melhorar bastante, mas tem tempo para isso, tem um técnico capaz, né? E vai ter a pausa aí do Mundial, né? Para o Fortaleza se reorganizar. Temos aí também, para a gente fechar, Gabriel, os confrontos da Copa Sul-Americana, né? Porque o Bahia, né, acabou ficando na terceira colocação do seu grupo e vai pegar o América de Cali. E aí? Isso. Chato, hein? Lembrando que o que já está definido, os playoffs já estão definidos os confrontos, então a Alianza Lima pegando o Grêmio, o Bulu pegando o Once Caldas, o Bucaramanga, que estava no grupo Fortaleza, pega o Atlético Mineiro, aliás, Atlético Mineiro, que decepção, né? Bolívar, da Bolívia, pegando o Palestino, que era até o mais provável adversário do Bahia, mas como o Bucaramanga não venceu, aí vai ter Bahia e América de Cali, que aí esse é o confronto que a gente vai debater agora. Além disso, Del Valle contra Vasco, acho que pesou muito o Vasco. Aliás, se tivesse dado Bucaramanga, o Fortaleza estaria pegando o Vasco. Exatamente aí, seria o adversário do Fortaleza, seria o Vasco. Universidade do Chile contra a equipe do Guarani do Paraguai e o Central Córdoba pegando o Cerro Largo do Uruguai, que poderia aí ser o Vitória, né? Mas nesse confronto do Bahia contra o América de Cali, adversáriozinho chato, não é um adversário tão simples. Eu acho que entre Palestino e América de Cali era melhor que fosse o Palestino. E nesse sentido, né, vai ter que, assim, por bola, eu ainda vejo o Bahia melhor do que o América de Cali. O América de Cali, por exemplo, quase não garante a classificação, né? Foi conseguir na última bola contra o Racing do Uruguai, que tinha perdido para todo mundo. Então ainda vejo o Bahia favorito. E aí, quando for pegar alguém que já está lá nas oitavas, lembrando que o Bahia, por ter vindo da Libertadores, ele sempre vai decidir fora de casa, certo? Porque as equipes da Sul-Americana têm preferência. Então, o primeiro jogo vai ser em Salvador e o segundo jogo vai acontecer em Cali, na Colômbia, o jogo da volta. O Bahia, nesse caso aí, ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pronto. Ele só vai jogar em casa, Fábio, se ele enfrentar o Bolívar, o Bucaramanga, o Bulu ou a Alianza Lima. Essas 4 equipes, se ele encontrar depois das oitavas, porque nas oitavas quem vai ter o mando é a galera que está no Spot 1, né? Aí ele joga como mandante no jogo da volta. E aí, desses adversários do pote 1, se for para pegar uma equipe aí um pouco mais acessível, eu considero o Cienciano, que o Cienciano tem o porém da altitude, né? O Mushukuruna, que foi a melhor equipe da primeira fase, surpreendeu aí, né? Mas foi muito bem, assim, talvez eu tô olhando mais pela tradição do que propriamente aí qualquer outra coisa. E eu acho que é isso, porque o Huracão eu acho chato, o Fluminense também não acho tão legal, independente da Argentina pode ser que sim, não é também essa equipe toda. Eu acho que para o Bahia, assim, dos times que sobraram, certo? Dessas 24 equipes que estão aí, quem eu acho que pode dar trabalho para o Bahia? Atlético Mineiro, Fluminense e só. Huracão, acho que é. Acho que mais time ou menos. por time... O Huracão tá na final, né? Na final do Argentino, né? Se não me engano. Acho que eles estão para ser campeões da Argentina. Ganhou os 2 jogos do Corinthians, né? Jogando com o time reserva do Corinthians. O América de Cali é o líder. Com o time reserva. Verdade. E o América de Cali é o líder do colombiano, né? Então não é fácil também.
Ele acabou a primeira fase do Apertura como líder, né? Agora vai ter um quadrangular por lá. E de fato aí o América de Cali, chatinho, viu? O América de Cali era melhor ter pego um Once Caldas, um Cerro Largo, um Guarani do Paraguai, era mais jogo, né? E chama a atenção também que dos brasileiros na Sul-Americana só o Fluminense conseguiu ser líder do seu grupo, né? O restante ou não se classificou, como foi o caso do Corinthians, ou ficou na segunda colocação, como o caso do Grêmio, que vai pegar o Alianza Lima, o Atlético Mineiro, que ficou em segundo lugar o Cienciano, viu, time que foi o líder. Vai pegar o Foi. Bucaramanga, Não, né, vacilou. Isso. E o Vasco de Fernando Diniz vai pegar o Independente Del Valle, hein? Duas boas escolas aí, o Del Valle e o Diniz aí. Grande confronto. É isso. Então é isso. Só um detalhe aí, não foi só o Corinthians que caiu, não, né? Corinthians, Vitória e Cruzeiro. 3 brasileiros sobraram Isso, aí. Vitória e Cruzeiro. Acho que se atrapalha. Esse foi um ano que eu vi muito brasileiro se atrapalhar na Sul-Americana, viu? Muita gente se atrapalhou mesmo na Sul-Americana. Muito me colocou reserva, né? O Vitória deu uma largada, né? Em algumas rodadas. O Cruzeiro foi. Pro Cruzeiro foi até melhor, viu? Enfim. É melhor focar na Copa do Brasil e no Brasileirão. E o Corinthians que foi um papelão, né? Aí não tem o que dizer. Foi muito bom. Eu gostei. É isso. Bom, é isso. Vamos embora? Duas da manhã. Tá bom, né? Vamos dormir. Tá ótimo. Valeu, Thiago Minhoca. Valeu, Tá Guilherme ótimo. Andrade. Valeu, Fábio. Valeu, Minhoca. Prazer estar aqui dividindo bancada com o Minhoca. Como ele falou no começo, a gente trabalhava junto no jornal e hoje se eu tô aqui no 45 Minutos, lá no NE, é porque o Minhoca me indicou, então prazerzão estar aqui dividindo a live com ele. Boa, Guilherme. Tamo junto. Valeu também, Thiago Barreto, Gabriel Holanda, Amabilis, o Marcos Vinícius, Carlos Rafael, Jefferson, que é torcedor do Inter, Pedro Robles, aqui tá tirando onda porque o meu Belo perdeu do Floresta. Acontece nas melhores famílias. Também tá por aqui o Ideraldo, Cristiano Gomes, o Andes, JC, enfim, valeu para todo mundo aí que interagiu, Caroline Alves, valeu para todo mundo que mandou mensagem aqui no nosso chat. Quem tá aí, deixa a curtida, tá? Curtida, você que tá vendo na versão gravada, deixa o seu comentário, também compartilha aí, né? A galera muitos torcedores ainda não acompanham, dormindo, né? Mas aí já manda pra galera quando acordar aí, já vai pro trabalho ouvindo aqui esta live no 45 minutos falando de Racing 1, Fortaleza 0, mesmo assim Fortaleza nas oitavas da Libertadores. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.